Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Agora que já listamos aqui os nossos usuários, temos que clicar nesse botão aqui e ter a possibilidade de editar. Depois que eu editar esses dados, eu tenho que clicar nesse botão aqui e ter a possibilidade de excluir. Então essa aula vai ser um pouquinho longa, mas ela vai ter duas áreas aqui bem importantes aqui, que é a parte de editar, onde você identifica qual é o ID que eu preciso editar, que eu preciso atualizar, e você vai trabalhar com o update, um PHP, e daí você vai trabalhar na sequência com delete no PHP. Então você vai aprender a atualizar os dados, que agora você aprendeu a criar, né? Quando a gente vem aqui, a gente adiciona os dados, a gente aprende a criar e inserir isso no banco de dados. Banco de dados esse que tem duas informações. Mas também temos que aprender a editar essas informações, exibir essas informações e também apagar essas informações. Mas como assim exibir? A gente já não está exibindo essas informações aqui? Sim, mas quando eu clicar em editar, eu tenho que pegar esse mesmo formulário de criar e mostrar as informações atuais, para mim saber o que eu preciso alterar, ok? Então vamos lá. Agora você já aprendeu a criar e a listar, né? Você aprendeu a utilizar o create, inserir no banco de dados. Você aprendeu o select, que é apresentar essas informações que você pode utilizar para relatório, você pode apresentar essas informações para qualquer coisa. Até a gente vai apresentar, porque a gente está fazendo primeiro o back-end aqui, depois na agência, que esse curso é da agência aqui, que a gente está programando esse site aqui. Essas informações aqui, por exemplo, elas vão ser listadas dessa maneira, ok? Você vai apresentá-las aqui. Isso aqui, pessoal, é uma parte do PHP básico. Você está aprendendo aqui no canal uma parte muito importante, que é o PHP básico. É você aprender realmente como funciona o PHP, a programar de forma básica, para depois a gente ir evoluindo aqui no canal. Mas olha, no canal vai ter a parte bem básica. A parte bem avançada eu não consigo colocar toda aqui no canal. Então essa parte avançada você pode conseguir aqui para você explorar um pouquinho mais e montar negócio na plataforma EAD. Plataforma EAD aqui, esses cursos não vão sair daqui para o canal, tá? Aqui os cursos da plataforma EAD vão continuar aqui. No canal vai ter lá a parte, vai ter várias partes avançadas, mas parte para criar negócio, para você ter ali sistemas bem complexos, vai estar na plataforma EAD. Então, olha, esse curso aqui, por exemplo, tem muita complexidade. Você aprende a fazer uma automação de cobrança, ela trabalhar sozinha, tá? No piloto automático, ou seja, uma inteligência artificial. Basicamente, quando eu criei essa ferramenta, eu criei para mim. A gente enviava essas cobranças manualmente, né? Aí a gente contratou um sistema de envio americano, que era chamado WHMCS na altura, e ele enviava cobranças para os nossos clientes. Eu falei, mas que isso? Eu sou programador e eu vou pagar ali em dólar, né, para outra ferramenta? Não, eu vou usar essa por enquanto, que eu preciso atender ali, não posso enviar manualmente as cobranças, mas eu vou criar uma para mim. Então eu desenvolvi essa ferramenta, fui desenvolvendo e testando, né? Eu fiz a integração com o banco digital que eu uso, que é o EFI. E daí, esse banco digital, por ter as menores taxas, me atendeu muito. Então, eu falei, ó, vou fazer integração com ele. Aí eu fui testando no campo de batalha mesmo, lá para os meus clientes. Eu ia lá, criava uma parte nova do sistema e testava, botava lá, e até que no final ele atendeu todas as minhas expectativas. Em vez de ter um funcionário para ficar enviando, fazendo aquela comprovação de pagamento, mandando um e-mail, ó, tá confirmado o pagamento, mandando um e-mail, ó, tem uma cobrança aí. Esse cara faz tudo para mim. Ele manda um e-mail, se o banco digital aprovou o pagamento, ele manda a resposta e devolve a resposta com o pagamento aprovado e por aí vai, tá? E não é só isso, fazer integração com o banco. Você aprender a fazer integração com o banco, basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V para você fazer integração com qualquer outra API de pagamento. É muito parecido, tá? Ele tem sempre as requisições, depois a requisição ela tem um retorno, né? Ela printa essa requisição, depois ela tem os callbacks, né? Que são os retornos, e daí dos retornos a gente trabalha o que vai fazer a partir dessa informação do retorno. Ah, o
pagamento foi aprovado, então o que eu tenho que fazer a partir do pagamento aprovado? Tem que mandar um e-mail para o cliente e falar que o pagamento foi aprovado. Então eu tenho que falar para o meu sistema, consulte o banco de dados do sistema, vai lá e liste para mim o cliente que pagou de acordo com o número de transação e devolva para esse cliente lá a informação que o pagamento foi aprovado. Então eu falo para o sistema, olha, pega o e-mail desse cliente e manda lá para ele essa mensagem lá com o pagamento aprovado. O pagamento foi aprovado. Mas é só isso? Não. A inteligência tem que fazer o seguinte, estou te passando aqui uma lógica, tá? Ele tem que fazer o seguinte, tá bom, pagamento foi aprovado. Tá, eu tenho que ir lá manualmente colocar mais 30 dias para esse cliente? Não, eu tenho que também, acesse lá a mensalidade desse cliente de acordo com esse plano que ele está ligado dessa cobrança e daí você acrescenta mais 30 dias para esse cliente. Então o sistema vai lá e faz isso também. Então tem muitas lógicas por trás disso. Você está aprendendo o PHP básico, mas existe uma arquitetura bem mais avançada por trás disso. Por exemplo, a plataforma AD, por exemplo, poderia enviar os logins de forma automatizada para o cliente, que é o que eu vou desenvolver nela aí agora para vocês. Ela não faz isso porque eu prefiro ter um contato 1 a 1 com cada. Por isso que eu fecho as vagas aí. Eu prefiro ter o contato ali diretamente com o meu aluno. É assim que tem que fazer, é assim que você... Olha, às vezes a gente faz até conexão remota com o aluno ali do pacote completo. Né? A gente faz ali conexão remota e fala, você errou aqui no código. Então são detalhes simples. E fala para ele, mas não se preocupa não. Quando você erra, você está aprendendo. Eu errei muito para aprender. Então por isso que eu sempre incentivo os alunos. Eu estou errando muito para programar, Mike. Estou achando difícil, é muito código. Cara, é difícil mesmo. É como se fosse uma nova linguagem, uma nova língua. Eu quero aprender a falar inglês. Então é um passo a passo. Você vai aprendendo na repetição. Não pode ter medo de errar. Uma criança aprende inglês muito mais rápido que o adulto, porque ela não tem medo de errar, ela fica falando ali mesmo que a pronúncia esteja ali um pouquinho errada, até ela aprender a pronunciar corretamente. Então ela aprende mais rápido o inglês do que o adulto, porque o adulto tem a vergonha de falar, né? Falar assim, one coffee, please. Então o meu inglês também eu estou aprendendo, tá? Então, a gente tem vergonha de falar, porque a pronúncia pode sair errada, mas você tem que ter a humildade que você está aprendendo. Então, não importa, né, a pronúncia sair errado no começo, porque você está forçando aquele aprendizado. Você vai ouvindo, beleza, eu vou melhorar. Então, quanto mais você vai repetindo aquela pronúncia, melhor você fica. É assim que funciona na programação. Se você errar na programação, então não fique com medo de errar. Tudo bem se você errar. Errar é bom, porque quanto mais eu errava, mais eu me esforçava para aprender. Então, olha, fica calmo. Respira fundo, tranquilo. É normal no começo você estar achando dificuldade, mas olha, se você não se esforçar para aprender agora programação, imagine você daqui 5 anos. Se você não tivesse se esforçado agora. Se eu não tivesse me esforçado naquela vez lá, quando eu estava trabalhando horas e horas como garçom para aprender uma nova profissão, eu não iria continuar na mesma profissão de garçom? Não quer dizer que você trabalhar de garçom é uma profissão ruim, não. Só que eu estava cansado. Eu queria ver novas possibilidades. Eu queria sair daquela vida de escassez e ter uma vida com mais tempo para minha família e escolher o cliente que eu tenho que trabalhar. Então, você acha que o programador, tem muito programador no mercado? Pelo contrário, está faltando profissional no mercado. Hoje, muita gente estão se voltando para ferramentas prontas, como o WordPress e tudo mais. Aí, a procura fica muita. Por quê? O programador, o pessoal foram para fazer aquilo de arrastar e soltar, mas quando precisa fazer algo complexo, eles vão atrás do programador. Aí o programador fica super valorizado, porque precisa sim criar sistema. O próprio WordPress precisa de alguém para atualizar. O próprio Elementor precisa de programadores para manter. A Uber, Netflix, o YouTube,
o Airbnb, todas essas empresas grandes que você vê no mercado, Mercado Livre, o OLX, precisa de programador. Por quê? Constantemente o código ele precisa de atualização, ele precisa se modernizar. Então aí que vem a jogada. E não é só isso. A linguagem de programação PHP, ela pode avançar vários outros campos. Ela pode avançar até a robótica. Ah, mas como assim, Michael? Sim, o PHP pode interagir facilmente com a plaquinha de programação robótica que a gente chama de Arduino. O Arduino, eu vou dar aulas nele no canal aí, vou dando spoiler aqui para vocês. O Arduino é assim, a gente pode fazer uma conexão com o nosso site e um sensor que está conectado, por exemplo, a uma barragem para fazer, por exemplo, acionar um alarme, para fazer alguns comandos, como por exemplo, ligar a luz da casa, fazer comandos mesmo, com o próprio PHP, você sabia disso? Integrado com essa placa de Arduino. Então, olha que legal. Você pode programar, por exemplo, um rastreador de veículos. Olha que interessante com PHP. Você cria uma plaquinha com o próprio Arduino para fazer esse rastreamento. Olha os spoilers dos cursos aí que vai ter no canal. Não no canal, né, pessoal? Esses cursos assim mais avançados de robótica, esses cursos assim de criar sistemas muito grandes, precisa estar na minha plataforma EAD, porque é muito complexo para estar no canal, tá bom? Mas aqui no canal vai ter também muito curso legal para vocês, pessoal. Você vai aprender o básico do PHP e não é só isso, vai aprender a criar muitas ferramentas. E você que está desempregado, você que não tem possibilidade de investir em um curso agora, esse canal vai te ajudar. Esse canal vai te ajudar você ter essa profissão digital, você ter essa possibilidade de startar no mundo digital e não é só isso, começar a pegar pequenos projetos e depois, sendo auxiliado pela plataforma EAD, pegar grandes projetos, que ali você aprende a programar grandes ferramentas, tá bom? Então vamos lá para o treinamento. Antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui, isso aqui é uma série completa. Você precisa acessar a descrição do vídeo, clicar em todos os episódios, porque esse aqui são vários episódios, é uma série onde a gente criou toda a parte de front-end, que foi essa parte aqui, a parte responsiva e a parte de desktop, que se adapta a qualquer tela. E agora a gente está na parte do back-end, pessoal. Então, nenhum canal oferece o que eu ofereço aqui, um curso completo esse que você pode, no final do curso aqui do canal, no final dele, você ter uma ferramenta que você já pode comercializar e você ter um conhecimento para você já conseguir se destacar aí no campo de batalha, no mundo digital e começar a ganhar dinheiro com as minhas ferramentas que eu ofereço aqui. Se você não quer aprender programação, tem o WordPress arrastando e soltando aí os cursos aí no meu canal. E também na minha plataforma EAD, eu te ensino a criar uma agência de marketing digital com integração de marketing com WordPress aqui só arrastando e soltando, tá, pessoal? Então, veja se as vagas estão abertas, que as vagas aqui são limitadas, tá? Pode ser que fechou, mas elas vão abrindo aí de acordo com o que a gente vai tendo tempo de abrir. Se demorar um mês ou dois, volte aí que depois pode ser que esteja aberta aí, mas os valores podem ser que venha a mudar. Então aproveita enquanto está nesses valores aí. Então vamos lá, pessoal. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu vou acessar aqui o meu código, criamos a parte de listagem, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o joinha, marcar o sininho e compartilhar esse vídeo, ó, com mais 7 pessoas, pessoal. E ó, toda a honra, toda a glória, todo o poder ao Criador dos céus e da terra e o nosso Senhor Jesus, pois eu sou seguidor dele. Por isso que você está encontrando esse conteúdo aqui. E esse conteúdo é justamente para ajudar você que quer entrar nesse mundo digital e quer realmente ter uma profissão, né? E isso vai ajudar, mesmo que você esteja desempregado, porque esses são gratuitos aqui, né? Você está vendo aqui no canal, você vai conseguir fazer trabalho como freelancer na tua cidade e depois até arrumar um emprego na área de programação. Já pensou nisso? Alguém que está te ajudando aí? Se eu estou te ajudando, não esqueça de compartilhar isso com mais 7 pessoas e deixar o seu depoimento. E seria muito legal você mandar o seu depoimento em vídeo para mim. Eu posso te explicar como é que você manda. Basta acessar o meu site aqui, clique em qualquer curso, vai ter o botão do WhatsApp aqui flutuante. Você manda para a minha equipe do WhatsApp, você pega num local iluminado, pega o celular, coloca na horizontal e grava um vídeo mostrando como é que o canal está impactando a sua vida, tá bom? Isso vai ajudar muito outras pessoas. Quanto mais você compartilha e curte e compartilha com outras pessoas em grupos de WhatsApp,
mais o canal entende e passa para outras pessoas aí, você ajuda cada vez mais o seu próximo. Estamos aqui para ajudar uns aos outros, pessoal, entendam isso. Então vamos lá, pessoal, agora vamos escrever esse código. Aqui, pessoal, na parte de index do meu MSFlix, usuários, eu tenho a indexação, aqui o index dele. Deixa eu fechar aqui o filtro, está aberto? Está aberto, fechado, aberto, fechado. Então, está aberto. Agora fechou. Agora, pessoal, tem a parte de index aqui dele. E nesse index dele, aqui nele, aqui, ó, filtros index, que eu estou com ele aberto aqui. Eu vou até a parte que a gente fez na aula anterior, de listagem. Aqui nessa parte de listagem, eu vou esconder esse cara aqui para ficar melhor. Vou olhar se está aparecendo direitinho para vocês. E aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar esse cara aqui, criar aqui um PHP com eco, já. Aqui o PHP com eco. Você vai digitar URL aqui. Caminho painel, vai aparecer aí para você. Você vai colocar aqui ponto para concatenar, vai escrever aqui, ó, filtros, que é outra constante. Lembrando, pessoal, a constante ela roda em qualquer lugar do código. Ela é diferente do PHP que o comando vem de cima para baixo. Também o CSS o comando vem de cima para baixo, tá bom? Então vamos lá. E agora eu coloco mais um pontinho para concatenar. Lembra que o concatenar nada mais é do que juntar variáveis ou aqui funções, funções não, pessoal. Os nossos filtros aqui são as nossas constantes, não são funções, tá? Então aqui eu vou colocar aspas simples aqui no meu sistema. Não preciso colocar o barra aqui, porque o sistema já identifica automaticamente aqui. Então eu vou aqui escrever atualizar ou editar, né? Vou colocar editar em minúsculo, editar. Opa, editar. E aqui você vai colocar um e-comercial. E aqui, edit é igual. E aqui nesse edit é igual, pessoal, você deixa dessa maneira, tá? Eu posso até testar isso aqui com vocês antes de criar esse arquivo editar. Como? Eu vou colocar aqui index, para ele abrir dentro do próprio arquivo. E aqui eu vou colocar edit. E o edit, ou você pode colocar editar aqui também, tá, pessoal? Não tem essa. Isso aqui é apenas uma informação que passa através da nossa URL. O que passa na URL é get, o que vem aqui internamente é post. Então aqui eu vou colocar aqui fora um ponto para concatenar, dar um espacinho. E aqui eu vou buscar a minha variável usuários e eu vou setar aqui o ID do usuário. Por que eu tenho que pegar o ID do usuário? Eu preciso pegar esse ID desse usuário para editar diretamente ele. Por quê? O que é esse ID, Mike? Me lembra aí, que eu não sei o que é esse ID. Que bicho é esse? Eu vou te mostrar o ID aqui agora, pessoal. O ID é um endereço único que ele gera, um número único que ele gera para o meu conteúdo que foi inserido no banco de dados. Quando a gente criou o banco de dados, a gente criou uma estrutura. Lembra que eu cliquei e marquei auto-incremente? Então esse é o ID, uma chave primária, onde ele, toda vez que eu inserir uma informação nova no banco de dados, ele vai acrescentar automaticamente esse ID, sem eu precisar que setá-lo manualmente. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e copiar esse usuário, vou copiar aqui, vou colocar Nath Silveira, e vou colocar aqui Nath o e-mail também, Nath, e aqui eu vou deixar a mesma coisa e vou colar. E aqui você vai observar que aqui eu tenho eu apaguei, né? Que a gente errou lá, eu apaguei para a gente começar do zero. Então, eu apaguei ele continuou a partir do 2, aí depois veio o 3 e agora o 4. Então, ele incrementa esse número automaticamente, tá vendo? Então, vamos lá, pessoal. Agora que eu copiei, eu tenho 3 informações sendo listadas aqui no meu sistema, que eu já fiz direto pelo banco de dados. Eu burlei as regras, tá? Fui direto pelo banco de dados. Então, uma vez que eu fiz isso pelo banco de dados, agora eu tenho aqui o ID 2, o 3 e o 4. E eu coloquei aqui no meu campo, para você observar, o index que ele vai ter ali o caminho do painel, que ele vai fazer a filtragem do meu painel, e daí eu não coloquei barra nenhuma, tá, pessoal? Muita atenção, que às vezes eu vejo que os alunos estão errando em detalhes simples. Detalhe esse, como por exemplo, eu transformei isso em um objeto, né? Se eu transformei em um objeto, automaticamente eu vou abrir aqui um bloco de notas. Vou abrir ele aqui para ficar mais fácil para você entender que eu posso dar um super zoom aqui. Eu vou pegar aqui, eu criei aqui, coloquei no objeto. Eu digo aqui que M vai receber um nome, ok?
Então, o mnome, ele precisa, se ele é um objeto, instanciar dessa maneira. O sinal de menos aqui, aqui um sinal de maior, tá? O maior é assim, o menor é assim, tá bom? Sinal de maior na programação é assim. E maior ou igual, então vai já decorando isso aí na sua mente. Não se preocupe que eu estou preparando um curso completo de PHP básico para o meu Instagram. Então você vai ter que me seguir no Instagram. Já tem aula lá, tá? De PHP básica no post quadrado. Mas eu vou colocar vídeos também sobre essa aula, explicando, falando sobre os tipos de variáveis, falando sobre funções, sobre classes, falando sobre todo o basicão do PHP, array, tudo que é básico do PHP a gente vai abordar no Instagram. Então você tem que me seguir no meu Instagram. Senão você vai ficar por fora disso. Aqui no canal do YouTube a gente já vai direto para campo de batalha no PHP. Já o front-end a gente já entra lá com mais explicações, né? Não se preocupe. Aqui você vai aprender a programar. Mas é claro, se você quer aprender a programar coisas mais avançadas, tá? Imagine, o que eu estou te dando aqui gratuitamente, você está vendo que está dando resultado e funciona, tá? Funciona, você vê lá rodando, funcionando. Imagine o pago, né? Então, se prepare lá para o curso lá. E além disso, você ainda ajuda o canal a ter mais e mais cursos quando você escolhe um dos cursos lá. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, você observa, se eu tirar esse cara aqui, vai dar erro. Então, muita gente às vezes esquece isso aqui. Muita gente também às vezes esquece o ponto e vírgula. Tá bom? E às vezes, quando eu entro aqui com o if, as pessoas esquecem também que o if tem fechamento de chave. Então, vai dar erro também, tá, pessoal? E aqui dentro do if não se pode colocar, por exemplo, aqui uma variável com ponto e vírgula como está aqui. Então, eu estou observando que estou recebendo muito suporte no YouTube sobre isso. E às vezes eu respondo sim, eu colo a variável lá completa para vocês compararem. Mas olha, eu te dou suporte no YouTube, colo a classe completa, tudo que eu fiz lá. Mas se você copiar e colar, você não vai estar aprendendo. Você tem que descobrir o erro. Descobre o erro. Fuça, olha, linha por linha aqui, ó. Essa tá aqui tá igual, olha, deixa eu olhar do professor, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar do professor. Foi assim que eu aprendi, tá? Então, se você quer aprender, se esforça. Pense assim, desliga tudo, tá, pessoal? Fecha todas as abas, desliga o celular, coloca o celular no mute e foca só na aula aqui. E não é só isso. Ó, eu vou começar a dizer isso no começo das aulas. Veja a aula completa sem fazer nada. Depois veja mais uma vez e faça junto comigo. Mas por que, Marco? Vou ter que ver 2 vezes? 2 vezes. A repetição é a mãe do aprendizado. Porque quanto mais você primeiro vai entender o que foi que eu fiz. O que foi que foi feito ali, o que eu quero te passar naquela aula. E depois você vai ver junto comigo e aplicar junto comigo, que aí fica mais fácil. Você vai lembrar o que você viu na primeira aula, falar, olha, ele fez isso, se aqui ele vai fazer isso, aí você vai se antecipando, e daí você vai ficando um processo legal. Aquilo vai ficando muito legal para você. Agora, se você simplesmente vê e já vai fazendo junto comigo, você vai errar muito, tá? Então é melhor você ver sem fazer nada, depois veja mais uma vez e faça junto comigo. Olha, isso é regra na plataforma EAD. O que eu estou te ensinando aqui, eu já estou falando na plataforma EAD, porque assim o usuário, você, né, que é um aluno meu, vai aprender. E vai aprender 100%, vai ter 100% de aprendizado. Deu 50 minutos da aula, dá uma pausa, pratica a respiração, que eu já ensinei em outros vídeos aí para oxigenar o cérebro. Você tem que ser um aluno do meu canal para descobrir onde é que eu coloquei ela, mas eu vou te explicar aqui de novo, tá? Ó, você vai respirar aqui para oxigenar o cérebro. Isso são médicos que ensinam isso, inclusive, né, um dos meus mentores. E daí, olha que interessante, você vai respirar aqui com a boca fechada 4 vezes. E depois trava aqui e solta 4 vezes aqui. Você vai repetir aqui e aqui por 4 vezes. Aí você oxigena o cérebro. Daí você pode consumir uma balinha ou algo doce, porque o cérebro precisa doce, né? Porque o cérebro precisa de glicose. Não exagera, tá, pessoal? Alguma coisa doce aí, porque para oxigenar bem o cérebro. Tá bom? Então, presta atenção nesses detalhezinhos aí que às vezes as pessoas esquecem. Então, vamos lá. Editar. E aqui o editar, meu caro aluno e aluna, ele vai abrir o meu ID agora. Você pode observar, porque daqui eu estou mandando, aqui você é um programador, você manda a máquina fazer algo. Você está dando comandos para a máquina.
e daí ela compila de acordo com o comando que você está mandando. E daí eu estou mandando ela acessar aqui a parte de indexação, que é a parte que está listando o usuário, que está sempre no raiz. Estou pedindo para editar e eu quero que edite o ID desse usuário que eu selecionei, no qual eu quero editar, porque eu estou dentro de um link. Estando dentro de um link, eu clicando aqui, eu vou selecionar diretamente esse cara. Tá bom? Então vamos Ctrl S para salvar. Vamos voltar lá no meu arquivo, vou clicar aqui em editar e olha o que acontece. Ele aparece já para mim aqui, ó, o editar, o index, né? E aparece aqui o editar é igual a 2. Mas, Maicon, sumiu tudo aqui. É claro que sumiu, pessoal. Por quê? Você pode observar que eu voltei aqui, que ele está dentro de uma pasta usuários. Eu não coloquei essa pasta aqui de chamada de primeira. Então, isso é uma atenção que você tem que ter aí. Eu coloquei de propósito para você entender que eu preciso ter um caminho completo. Que esse filtro aqui é só os filtros do painel. Então, observa que são detalhes que fazem muita diferença. Então, uma vez que eu tenho aqui essa parte, eu vou colocar aqui usuários. Agora eu coloco uma barra, que é para ele fazer a diferença da pasta de usuários para a pasta para o arquivo index. Eu vou dar um Ctrl S para salvar e agora eu vou atualizar isso aqui para limpar aqui o meu cache e vou clicar aqui, ó, aqui o ID 2. Vou clicar, ele já abre aqui sem afetar em nada, ele já mostra aqui o ID 2, porque já está dentro da pasta. Nota-se que aqui eu tenho toda uma URL composta aqui no meu sistema. Então, legal. E eu ainda posso fazer mais legal ainda. Eu posso utilizar uma criptografia para esconder esse cara aqui. Por exemplo, para não deixar esse ID exposto. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente pegar aqui, colocar uma variável aqui e dizer o seguinte. Olha, esse aqui esconde ID usuário. Opa! Olha, esconde ID, que é meu case, não se esquece, começa em minúsculo, e daí se eu mudo para uma frase, para outra área, ele muda para maiúsculo, e depois ele continua, tá? ID usuário é igual a base 64 encoder. E daí, o que esse base 64 vai fazer? Ele vai esconder esse ID. Então, eu vou pegar aqui o ID do usuário, que já está aqui escrito, que eu não preciso digitar mais uma vez, colocar aqui dentro, dar um Ctrl S para salvar. E agora, você vai notar uma coisa. Eu vou copiar esse cara aqui e vou substituir por esse ID aqui do editar do meu sistema. Aqui, ó. Ele vai ser essa variável agora, recebeu o editar, ok? Perfeito. Agora, pessoal, eu tenho que fazer uma coisa aqui também nessa leitura. Nessa leitura, começa aqui com leitura de usuários, é igual new layer. Aqui no final da leitura, no final de tudo, aqui no final desse PHP, posso até deixar ele aqui bonitinho, do jeito que está aqui, ó. Aqui no final dele, vou alinhar esses caras aqui. Eu vou dizer o seguinte, que essa leitura aqui de usuários é igual a null. Que eu quero liberar esse espaço na memória após fazer essa leitura, tá bom? Então, prontinho, é isso que eu quero. Você pode observar aqui, tá bom? Então, assim que ele vai fazer para esconder esse meu ID. Então, Ctrl S para salvar. Você ainda pode comentar esse código, se você quiser comentar linha a linha, você comenta aqui, ó, barra, barra. Ou pode colocar, se vai colocar mais de uma linha, coloque assim, para você comentar mais de uma linha. E você pode dizer o seguinte, esconde o ID do usuário, tá bom? E aí você pode observar uma coisa, tá? Aqui eu estou escondendo esse ID. Se eu estou escondendo, depois para mim conseguir interpretar esse ID, eu tenho que rodar ele de uma maneira diferente lá no meu site. Lá. Eu tenho que mostrar ele, tirar essa criptografia que foi adicionada aqui do base 64 encode. Vou dar um Ctrl S para salvar e agora vamos acessar lá e ver o que acontece. Você via que aqui aparecia um número, né? Número 2. Eu vou entrar aqui, atualizar para zerar isso aqui. Vou clicar aqui agora e agora eu vou no editar para ver o que acontece. Sumiu. Está criptografado. Ele está escondido. Agora não tem como saber qual é o ID do usuário. Você entendeu? Eu posso acessar todos e ele vai estar todo mundo criptografado lá. Ó, cada um com um código diferente aqui. Michael, e agora? O que eu faço para identificar esse ID? Não se preocupa não, vamos chegar lá. Mas você já está aprendendo a fazer uma camada a mais de segurança. Nos meus cursos eu ensino várias camadas de segurança, bloquear,
evitar que o cara fique acessando essa URL aqui muitas vezes aqui. Se deu dentro de 1 segundo, ele tentou acessar aqui nesse 1 segundo mais uma vez ali, tão repetitivo assim, 1 segundo, 2 segundos, aí ele já bloqueia. Tá? Então eu tenho esse comando aí para bloquear. Eu chamo de token. Tá? Quem já faz o meu curso já sabe o que é isso, tá? Token. Então vamos lá. Token de paginação. Cada uma dessas páginas existe um token. Esse token protege essa URL para ninguém ficar acessando ela aí, ficar tentando invadir ela o tempo todo. Já bloqueia de cara o usuário. O IP dele já era. Ele pode mandar 1000 IP vão para o bloqueio. Então, simultâneo. Então é assim que você tem que aprender a proteger também, tá? Então isso aqui é uma camada de proteção extra. Agora, mas está lento para explicar isso aí, eu já sou mais avançado, tenha paciência, porque tem gente aqui que está começando do zero, tá? Tenha paciência com quem está começando do zero, com quem está começando agora, isso aqui, ó, é um alemão para eles. Quem está vendo esse tanto de código aqui vai falar, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então é algo novo. Se é algo novo, tem que ter paciência para entender o que é. Porque senão, como se você não entender esse conceito, como é que você vai saber trabalhar com isso? Se você quer aprender de verdade, você não tem que ter pressa. Você tem que ter calma, paciência e persistência. E repetição, pois a repetição é a mãe do aprendizado. Então vamos lá, pessoal. Agora eu mandei para o index, mas não é o index que vai me editar isso aí. Quem vai me editar esse cara é uma área que eu vou escolher agora mesmo aqui junto com vocês. Vamos chamar ela de editar ou vamos chamar de atualizar? Vamos chamar aqui, por exemplo, de... Poderia ser update? Poderia ser, mas eu sou mais programar aí na nossa língua, né? Para você entender melhor, em português. Então vamos chamar de editar. Ele vai receber esse editar. Editar o usuário, né? Ou vamos colocar aqui, atualizar. Ok, vamos colocar atualizar. Aqui eu vou copiar. Ctrl S para salvar. Aqui eu venho no arquivo, aqui eu venho na pasta usuários, new file, e agora dentro dessa pasta usuários, aqui deixa eu separar aqui usuários, new file, vou colocar atualizar.php. Vou dar um clique fora. Agora que eu estou com essas informações, eu venho aqui agora no meu criar. No meu criar, eu já tenho prontas as informações aqui do meu criar prontinho aqui, o que eu quero pegar. Todas as informações ali para a gente importar esses dados. Aqui eu vou copiar esse criar inteiro, vou clicar aqui, colocar no atualizar e dar um Ctrl S para salvar. Prontinho. Agora vamos lá acessar o nosso site, o nosso sistema, o back-end dele, e eu vou clicar aqui no editar. Deixa eu atualizar, né, pessoal? Não atualizei ele. Atualizar. Vou clicar aqui no editar. Agora ele vem para a parte usuários, atualizar, e ele recebe o editar e recebe aqui, ó, nosso arquivo criptografado. E eu preciso pegar esse endereço desse usuário e printar essas informações na tela. Como que eu faço isso, Michael? A partir desse endereço. Mas esse endereço está criptografado. O sistema vai entender? Vai sim, mas você precisa entender essa técnica também, tá bom? Então, para isso, pessoal, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou no meu index aqui, eu já tenho uma leitura pronta no meu index aqui, prontinha. Eu vou copiar essa leitura inteira até o usuário aqui, copiar. Esse ID do usuário aqui, eu não vou precisar pegar, eu vou pegar daqui a pouco, eu vou mudar ele aqui, vou copiar. E daí, pessoal, vou fazer o seguinte, vou lá no atualizar, lá na parte de cima, eu tenho aqui, ó, tipo usuários, aqui, ó, cadastro de usuários, é o nome. Você vai mudar o local. Aqui você vai mudar o local de cadastro para atualiza. Pessoal, às vezes eu esqueço uma letrinha ou outra, mas ó, é normal do programador esquecer alguma coisa, que ele fica tão focado aqui no código, nas variáveis, aqui nessas outras áreas, que esquece o basicão aqui, tá bom? Atualiza usuários. E daí, pessoal, ele vai atualizar. O tipo é usuários, deixa assim. E aqui, aí eu vou colocar a minha leitura. Vou fechar aqui a minha leitura, vou fechar o meu if aqui, fechei o meu if.
Aqui em cima, em vez de abrir no for each, o laço de repetição, eu vou colocar ponto e vírgula para fechar a minha leitura. Ele não é um loop que vai apresentar mais de um usuário, e sim apenas um usuário que eu quero identificar a partir do ID dele, ok? Vou dar um Ctrl S para salvar. Eu tenho esse usuário aqui. E agora que esse usuário vem ali, eu não vou mais filtrar pelo nível, e sim pelo ID. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar o ID desse usuário, e eu quero identificar esse usuário pelo ID. Eu vou colocar 2 pontos, ID, e aqui ó, eu quero apagar tudo isso, e aqui é assim que eu vou filtrar pelo ID. Eu vou dizer o seguinte, aqui eu estou dizendo, ó, faça a leitura em usuários, deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil para você visualizar. Deixa eu visualizar se está aparecendo direitinho para vocês. Deixa eu puxar aqui, agora está aparecendo direitinho para vocês. E é o seguinte, aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, faça a leitura de usuários. E daí, após a leitura desses usuários, na tabela de usuários, eu quero que foque no ID dos usuários, que é here, no ID dos usuários. E daí eu vou atribuir esse foco a 2 pontos, criar um link nesse ID, e esse link eu posso acessar via parse string, que você vai aprender aqui no chip PHP, vírgula, aqui ó, aspas duplas, aqui ID é igual, abre e fecha chaves, e aqui dentro eu vou pegar o ID que vem através da minha URL. Quem é o cara que vem através da minha URL? É o editar, então eu vou dizer aqui editar ID usuário, que é meu case, usuário, aqui ó, usuário é igual, e daí filter, input, ele vem através da URL, Mike, então ele é o que? Get, tudo que passa na URL é via get, até para a gente pegar uma API, explorar essa API, como a gente vai fazer aqui pegando a API do correio futuramente, a gente vai explorar essa API, pegando ela a partir da URL, depois a gente vai colocar ela dentro de um laço de repetição e daí a gente explora. Mas aqui simplesmente eu quero fazer o seguinte, eu quero, ó, pegue, ele faz um filtro aí para mim, no input, aqui input, get, ok? E daí, cara, você faz o seguinte, veja que se está passando na URL o comando editar, tá bom? É isso que você está falando aqui para a máquina, editar. E daí, meu camarada, você vai fazer o seguinte, olha o editar, e ele tem que ser filter, validate, ou sanitize, full special chars, que é para evitar algum tipo de ataque na URL, tá bom? E daí, se fosse apenas um número, eu poderia, em vez de colocar isso aqui, eu vou dar um Ctrl X para Ctrl Z aqui, Ctrl X para recortar, eu faria o seguinte, se fosse um número só, tá? Filter, validate, int. Se fosse um e-mail, filter, validate, e-mail, ou sanitize, e-mail. Ou se fosse verdadeiro, boolean. Você já está pegando aí o jeito dos filtros, tá bom? Então aqui simplesmente passa esse código de segurança. Mas aí, pessoal, o meu sistema não vai conseguir ler ele. Então, eu vou fazer o seguinte, ID, aqui ó, ID limpo, ou livre, usuário, é igual, agora vamos tirar a criptografia que vem da nossa URL, base 64, decoder, assim você vai tirar essa criptografia. Em quem? No meu ID que está passando na URL, no editar. Mas como assim editar, Mike? Você não se lembra que a gente colocou o editar aqui no index? E esse editar está vindo com a informação criptografada, que esconde o ID do usuário. Então é isso que você está fazendo. Não esqueça que você é um programador, é o seu dever ter segurança no software. E daí, pessoal, eu venho aqui o editar, e ele manda esse editar na URL, e daqui eu tiro a criptografia. Então, removendo a criptografia, eu pego essa variável, qual foi removida essa criptografia, e coloco ela aqui. Então, ele está fazendo o seguinte, ó, faça o filtro, separe para mim o usuário que tem o número de identidade única, que é o ID, com esse número aqui. E daí você apresente essas informações no formulário abaixo, que a gente vai fazer isso agora. Então, vou pegar aqui, pegar esse usuário, que agora está sendo filtrado ali, copiar. Olha como que é fácil quando você tem um GPS, né? Imagine, pessoal, você acabou de pegar uma rodovia.
E nessa rodovia aparece para você vários caminhos. E lá a placa desaparecer, sumir com a placa desses caminhos. E você não sabe qual caminho certo você seguir. Aparece um cara como eu, que já está há muitos anos andando naquelas estradas e sei todos esses caminhos, estou desde 2007, andando nesse asfalto aí, esse asfaltão de meu Deus. E daí eu chego para você e falo, ó meu camarada, ó, segue por esse caminho aqui que você vai conseguir tal coisa. Segue nesse caminho aqui que você vai conseguir tal coisa. Mas ó, nesse caminho aqui você vai certo no que você está precisando. E não vai ter erro não. Se você for nesse aqui, ó, você vai cair, tem uma ponte quebrada lá, você vai ter 10 dias lá para poder ser resgatado dessa ponte. Nesse caminho aqui, se você passar por ele, você vai cair num penhasco. Daí para você ser socorrido lá vai demorar muito tempo. Você pode até morrer nesse penhasco ali. Então, aqui você vai desviar de tudo isso e vai direto para os acertos. É esse GPS que eu estou te dando. E eu te dou esse GPS nos meus cursos também, tá bom? Então, caminho direto, conhecimento aí que você está pegando gratuitamente desde 2007. Então, pessoal, agora que eu peguei o usuário, que é o cara que eu estou fazendo o meu laço de repetição, eu vou colocar esse usuário, esse camarada aqui, para fazer a leitura. Aqui eu tenho todas as validações do outro, tá? Não se preocupe que vamos mexer nela se precisar. Aqui eu tenho aqui o nome, tá? Todos os campos sendo aqui oferecido é o mesmo campo. E aqui eu tenho required. Eu vou remover esse require aqui, ou melhor, vou até substituir, ele até facilita aqui para mim. Aqui em vez de required, esse aqui às vezes sai assim meio engasgado, tá pessoal? Mas é normal. Sou brasileiro, me engasgo com o inglês aí. Eu vou colocar aqui value, e aqui o value, eu vou colocar o seguinte. Eu vou pegar essa leitura desse usuário, aqui no value, ele está pegando esse valor, né, dessa leitura, e ele vai printar esse valor aqui. Eu também posso printar esse valor aqui no meu placeholder, tá? Mas eu vou colocar aqui direto aqui no meu value. O value é realmente, ele pega o valor que está nesse campo, tá bom? Então, só assim para me atualizar. Ele pega esse valor e eu posso editar esse valor na sequência. E daí eu pego esse valor que está no meu campo, bonitinho aqui, e vou colocar minha variável usuário. Posso até dar um espaço, não tem problema, pode deixar junto que funciona também. Vou colocar aqui um sinal de menor, de subtração, e aqui eu coloco de maior, que no PHP isso aqui é maior, tá? Em várias linguagens de programação isso aqui é o maior, e o outro, ao contrário, é o menor, tá? Então, até no if else aí, quando a gente for fazer comparações, você vai utilizar. Tem um padrão aí que não se utiliza muito o if else, não se utiliza muito aí o código que eles chamam de código Hadouken. Não se preocupe, você vai aprender esses padrões, você vai aprender o padrão MVC, você vai aprender aí no canal. E também, você quer adiantar isso tudo, você pode aprender esses padrões lá nos meus cursos. Você vai aprender ali os padrões também de você utilizar o Kubernetes, você utilizar aí padrões que Laravel, grandes ferramentas utilizam. Mas ó, entenda, eu entendo que quem está começando agora precisa ir para o básico, tá? Então, vamos para o básico primeiro para depois ir degrau por degrau, aprendendo e evoluindo o código. Aqui eu vou colocar aqui um nome, tá? Ele recebe o nome. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou fazer uma condição tenária aqui para auxiliar melhor vocês. Vou colocar o seguinte, na verdade, eu ensinei vocês a fazerem essa condição tenária aí. Eu vou deixar como tarefa de casa. Vamos fazer essa persistência de código aí. O que é isso? Ó, você já sabe se você viu meus cursos aí. Tá aqui no canal, inclusive na aula anterior. Então, eu vou pegar isso aqui. Vou dar a dica. Você vai dizer o seguinte, ó, se não existir esse nome, se existir esse nome, printa esse nome. Se não existir, manda um valor vazio, tá? Que é null. Null é vazio. Tá bom? Então, vou deixar assim para vocês. Esforçar um pouquinho aí e aprender mesmo. Para aprender tem que errar. Se errar, você vai aprender. Então, ó, value, aqui eu coloquei, copiei e colei, e aqui vem o nosso sobrenome. Sobrenome. Aqui eu tenho o e-mail. Aqui eu vou tirar o required e vou colocar aqui o e-mail. Olha que simples, pessoal. Você já vai ver isso funcionando na prática. Ele vai rodar o meu código lá. Aqui eu tenho o WhatsApp. Então, ele vai ter que rodar aqui no lugar de required o WhatsApp. Viu, pessoal? Estou repetindo até isso ficar fácil para mim falar. Então, vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Aqui eu vou pegar o value, vou copiar aqui e vou colocar aqui na função. Aqui agora a gente vai ter que fazer um negocinho aqui, tá?
Mas eu vou colocar aqui, ela só existe uma, né, pessoal? Só existe uma, mas eu vou ensinar isso aqui para vocês aqui. Então, eu vou copiar aqui o MSFlix. E o MSFlix aqui não é MSFlix, pessoal. Aqui é o Value, ele já tem o Value aqui, MSFlix, né? Então, eu vou deixar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o nível. Se o nível for aqui, ó, igual, aspas simples, MSFlix. Então, ele vai me printar aqui ele vai receber aqui, aspas simples, selected. Caso contrário, esse aqui, pessoal, até programador profissional não sabe, mas vai aprender vendo isso no meu canal, porque esse aqui é de... tem uns aninhos de batalha para isso acontecer. Caso contrário, ele recebe null, que é vazio. Ou aqui, ó, simplesmente null, ok? Simples assim, pessoal. Ó, ele está falando o seguinte, ó, se existir aqui o usuário e ele for igual ao nível administrador, então ele manda o administrador. Se não, ele recebe null, então ele não seleciona, tá? Então ele seleciona esse cara aqui. Ah, mas como que isso funciona? Se eu tivesse aqui mais que um, por exemplo, esse aqui é cliente. Então, se eu tivesse selecionado aqui o cliente no nível, ele ia apresentar para mim o cliente, ao invés do administrador. E assim, aqui seria cliente. Ok? Ctrl S para salvar. E assim ficaria aí uma dica extra para vocês, tá bom? Vou apagar e fica já pré-selecionado esse cara aqui. Não tem ninguém para concorrer com ele, mas fica a dica como aprendizado. Então, Ctrl S para salvar. Vamos verificar o que mais que ele está mandando aqui. A senha, pessoal, não coloque nada. A senha não tem que ter valor nenhum e nem tem que ser obrigatória, tá? A senha não pode ficar resetando toda vez que o usuário atualizar. Não, ela tem que ficar em branco, tá bom? Ctrl S para salvar. Aqui é password, mas eu preciso mandar um campo oculto. E nesse campo oculto, eu tenho que mandar o ID do usuário para me conseguir editá-lo, né? Então, aqui no salvar, eu vou criar aqui, ó, bem aqui acima aqui, o input, dois pontos do tipo hidden, e daí ele abre aqui para mim. Aqui o name é ID, aqui o value, aqui eu vou colar o value, ó, vou escrever aqui, ó, value, e daí ele manda o meu ID do usuário. Vou pegar aqui o usuário, vou pegar o ID diretamente aqui, ó, usuário ID, porque eu já tenho o filtro sendo feito. Poderia pegar o ID filtrado lá em cima, já poderia, que ia funcionar também, tá, pessoal? Porque o PHP ele funciona de cima para baixo. Como ele já fez a filtragem, eu já posso usar o ID direto aqui, né? Senão ele não conseguiria nem ler os dados. Então aqui ele está mandando um campo oculto. Não se preocupe que eu vou mandar esse campo aqui, eu vou mostrar esse campo para vocês. Vou até colocar aqui, ó, este, para mostrar esse campo para vocês, você conseguir visualizar. Agora eu vou acessar aqui, vou atualizar e olha a mágica acontecendo aqui. Opa! Os dados foram preenchidos! É isso mesmo. Os dados foram preenchidos. Eu tenho aqui o meu nome, meu sobrenome, eu tenho aqui cursos, a minha função. Eu tenho aqui, por exemplo, a senha em branco, porque não posso salvar a senha. A senha eu só posso salvar se eu quiser alterar ela. E daí eu tenho aqui mostrando um campo oculto, o meu ID. Aí, Maicon, como é que eu faço para ver outros? Ó, vou clicar aqui e vou clicar aqui no Oliver. E olha, apresenta os dados do Oliver aqui sendo feita a leitura, criptografia e o ID dele escondido aqui. Vou voltar lá agora, deixa eu voltar aqui no listar aqui mesmo. Aqui, ó, vou voltar aqui nele, tem que ter uma paginação aqui em cima, tá? Aprenda a trabalhar com isso aqui, para o usuário não ter o trabalho de vir aqui, tem que ser rápido aqui. Aqui ele cria, aqui ele volta, aqui ele vai para o início, aqui ele entra, aqui ele cadastra novo, aqui ele edita. Então eu vou na NAT, abrir ela aqui, aparece as informações da NAT aqui também, pessoal. Olha a ID dela escondida aqui. Agora eu venho aqui no editar, vou em Maicon e vou, ó, o ID 2. Viu que legal? Você está aprendendo aqui a programar de verdade, não é enrolação, ok? Que nem fica em um monte de canal por aí, fazendo uma volta inteira. Aqui o hidden, Ctrl S para salvar. Pessoal, como você já sabe, eu sou seguidor de Jesus e por isso que você está recebendo esse conteúdo para te ajudar, você que está desempregado ou você que quer aprender uma nova profissão.
Mas o ideal é você também aproveitar os cursos que tem na plataforma para aprender mais ainda. Se você já está aprendendo aqui, lá você vai aprender mais e mais. E os preços estão muito acessíveis. E você ainda ajuda o canal. Mas não é só isso que eu quero te dizer aqui não. Fazer propaganda da plataforma EAD, porque você já pode ter acesso a ela agora. Eu preciso que você também, você que acessa esse canal, na verdade é uma recomendação minha. Ó, como seguidor de Jesus, é minha recomendação, meu dever aqui, te orientar, né, como seguidor de Jesus. Seja sempre justo com todos, faça sempre boas obras, nunca pague o mal com o mal, sempre pague o mal com o bem. Se você tiver possibilidade, ajude uma pessoa que está aí na tua rua, que está aí no teu bairro, na tua cidade, passando necessidade com a cesta básica. Se você não tem dinheiro, ajude incentivando com palavras amigas, palavras de incentivo. Não seja o juiz, porque o único juiz é o nosso Deus, nosso Criador dos céus e da terra e nosso Senhor Jesus. Nós não podemos julgar os nossos próximos, nosso irmão, e sim olhar para ele com um olhar de bondade, humildade e amor. Tá? E se você tiver possibilidade de também ajudar um mendigo com a cesta básica, cesta básica não, né, pessoal? Não tem como, não tem fogão, mas ajudar ele com uma marmitex. Ó, lá na tua casa você fez comida a mais, separa uma marmitex, pega lá da comida, serve lá como se fosse servir para você mesmo, uma comida bem feitinha, coloca um guardanapo, um talher de plástico e leva, ajuda o teu próximo. Isso volta para você. Faça o bem sem esperar nada em troca. Isso vai voltar para você, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora você, né, já sabe que a gente recupera o ID, a gente tem que esconder esse ID. Eu tenho que pegar esse cara aqui, atualizar. E olha que legal, pessoal, ele escondeu, por isso que chama-se hidden, é para esconder. Então ele escondeu e agora eu tenho que atualizar esses dados. Para atualizar eu preciso mandar para um filtro de atualização. E para isso, eu tenho que acessar um cara aqui para atualizar isso. E esse cara é o action do meu formulário. E o action do tipo, é claro, post. E ele, aqui eu vou já te explicar algo que você vai se debater. E você, ó, presta atenção, olha para mim aqui, para um pouquinho, para aí. Tira a mão do teclado, do mouse aí, olha para mim agora e presta muita atenção. Que eu já quebrei a cabeça com isso. É algo simples, tá? Mas eu já quebrei a cabeça com isso. Uma vez eu fui cadastrar, lá estava lá cadastrando isso aí, criando meus sisteminhas aqui, né? Que eu tenho vários sistemas que trabalham para mim mesmo. E daí coloquei lá o meu sistema lá e eu tô lá tentando cadastrar uma imagem. E essa imagem não vai, gente. Essa imagem não vai. Eu olhei o código, mas gente, não tem erro nenhum aparecendo. Essa imagem não vai. E não tem erro. E eu vou lá, debugo o código e não vejo nada. Aí eu voltei aqui. Nessa parte aqui do form, que é do action, a parte do HTML, você tem que informar o enctype multipart /form date. Por quê? Para ele entender que está indo um arquivo temporário de imagem. No nosso caso, agora, não estamos trabalhando com imagem, mas eu sempre deixo ele aqui para você utilizar caso você esqueça, tá? Isso aqui você vai se debater uma hora que você está criando um formulário, que você está aprendendo a programar aqui, não só a parte do back-end, mas eu te ensinei a parte do front-end, para você ser um programador completo, tá? Então aqui o método é post, eu mando para filtros, em vez de criação, eu vou mandar para o update, vamos chamar de update, para ficar diferente, ou você pode chamar de editar, para ficar em português mesmo, vamos chamar para o editar. Vou copiar esse editar aqui, vou dar um Ctrl S para salvar. Vou abrir aqui meus diretórios que está aqui do lado, tá, pessoal? Está aqui do ladinho. E eu venho aqui, ó, em deixa eu guardar esse cara aqui. Eu venho aqui em MSFlix, usuários, e eu tenho aqui os meus filtros. Vou clicar na pastinha filtros com o botão direito do mouse, Vou clicar aqui em New File, e aqui eu vou colocar editar.php, tá bom? Vou dar um cliquezinho fora e agora eu tenho o meu editar. Lembra que a gente tem aqui o criação? Vou copiar ele inteiro aqui, ó. Precisa você não ter trabalho aqui. Copiei ele inteiro, Ctrl C. Você vem aqui na parte de editar, que é o nosso arquivinho lá, cola ele inteiro, dá um Ctrl S para salvar. Beleza. Agora que eu colei ele inteiro, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou comentar esses carinhas daqui para baixo. Aqui eu vou comentar, colocando assim, para comentar várias linhas. Ctrl X, vou comentar eles inteiros, até chegar aqui. Ó. Eu comentei aqui o salvar usuário, porque essa classe que a gente vai salvar esses dados.
Você pode até criar uma classe para usuário update ou usuário atualizar. Também isso é fortemente viável para você, porque aí você separa os arquivinhos com poucos códigos e fica mais fácil para você fazer manutenção, tá bom? Então dá para você fazer isso também, tá, pessoal? A gente criar uma classezinha só para atualizar esses dados individualmente, uma só para criar, uma só para excluir. Então dá para fazer também isso. Eu posso fazer isso aqui com vocês, mas eu vou colocar isso lá na classe para ficar uma classe só para isso. Depois, mais adiante, quando a gente mudar o ciclo de programação, aí você vai passar para um outro nível. Aí, em vez de estar chamando uma classe aqui, por exemplo, sem colocar ali o namespaces, a gente vai trabalhar com namespace. Por quê? Trabalhando com namespace, eu tenho que trabalhar com composer. Ao invés de utilizar aqui no nosso chipcore, isso aqui, pessoal, é válido, tá? Quem fala que é antigo e que não usa, cara, não importa. O importante é o sistema funcionar. Importa isso, o sistema funcionar. Pense com mente empreendedora. E se você pensa como mente empreendedora, você tem que não só pensar em trabalhar para outras empresas, mas sim, agora que você está aprendendo a criar um site, aprendendo a criar um sistema, que isso aqui você pode criar vários sisteminhas com ele. Você está aprendendo a criar, a editar, a excluir, atualizar e pesquisar. Se você está aprendendo isso aqui, você pode utilizar ele para fazer várias regrinhas, como por exemplo, sistema de controle de estoque, cartão ponto. Use a sua criatividade, tá? Com o que você está aprendendo aqui, você é completamente capaz de criar tudo, um blog, só usando a lógica básica, tá? E implementar ele no sistema. Então, pessoal, entendendo isso, você deve entender que o sistema, você não precisa seguir os padrões de outras pessoas, a não ser que você queira contratar um funcionário mais na frente para ele conseguir atualizar esse código. Aí você sim pode seguir os padrões. Mas se é algo só seu ali, que é só para você personalizar e você por enquanto não quer manter funcionário, aí você pode seguir os seus padrões, que aí você fica diferente dos demais, que aí fica todo mundo fazendo a mesma coisa. Quando tiver um ataque em massa, que todo mundo sabe o que é aquela pasta, que segue todo mundo a mesma coisa. Aí vai ser uma coisa assim, você não vai ser o atingido, porque você está seguindo um padrão diferente. Mas tudo bem, é normal, a gente tem que seguir sim alguns padrões, que é para a pessoa dar continuidade naquele código. Eu não sou contra seguir os padrões, mas algumas coisas você tem que sair fora aí do ritmo, mesmo que for para você mesmo. Tem código meu aqui que nem sequer segue padrão nenhum da internet, justamente para mim não seguir mais do mesmo. Por quê? Para não ter fácil, o cara segue aquele padrão ali de source, app, não sei o que. Então, eu costumo mudar um pouquinho para coisas bem particulares minhas. Nem nas minhas coisas ali eu uso algum padrão assim. Isso aqui eu estou usando esse padrão para ensinar vocês. Mas assim, para outros padrões, eu sempre mudo o padrão, porque aí o cara vai saber onde é esses padrões aí, tá bom? Não se preocupe, tem meios para você se assegurar aí. Mas não se preocupe também que eu vou te ensinar os padrões que utilizam no mercado aí também, tá? Padrão PSR4 é fácil, é simples, tudo é fácil. Quando você aprende o básico, essas partes que eles pedem para implementar para a empresa, fica fácil. Porque o Composer ele não é ruim, ele é muito bom. O Composer, para você, em vez de fazer o autoloader nesse aqui, que eu vou abrir aqui o config, eu faço o autoloader aqui. Ô, pessoal, tem um errinho ou outro de português aí, às vezes eu esqueço, tá? Eu faço as coisas correndo aqui, às vezes, porque eu tenho muita coisa para atender. Mas aqui eu tenho aqui as configurações aqui do autoloader, aqui em Coder. Includes, então aqui eu tenho um autoloader dele sendo feito aqui no CPL Autoloader, é totalmente funcional, tá pessoal, que ele busca as classes aqui. Isso aqui depois a gente vai mudar para fazer essa requisição através do nosso autoloader, do nosso vendor, né, que a gente tem ali no nosso Composer. E daí a gente baixa as nossas dependências utilizando aqui o terminal, que eu venho aqui no terminal e aqui no terminal aqui eu começo a criar uma pasta, ele estava reclamando que não tinha, e daí eu crio uma pasta com vendor, e daí eu passo a baixar dependências. Dependências, o que são essas dependências? Um PHP Mailer, a API do GerenciaNet, para baixar um recorte de imagem, que tem outro cara aqui da comunidade PHP, que eu vou falar sobre o Packagist para vocês, para você baixar dependências depois. Então,
Não se preocupe que vamos chegar lá, mas você precisa aprender o básico primeiro do PHP, que tem outros caminhos. Não é só o caminho que toda a massa segue. Você tem um caminho que você pode seguir também. Você nunca ouviu o que a sua mãe fala sempre, né? Você não é todo mundo. Então, às vezes, você também tem que usar isso para você ter um diferencial no mercado. Se você fizer o que todo mundo faz, o que você vai ser diferente, né? Você também deve criar o seu próprio diferencial e eu super incentivo isso, tá bom? Então, vamos lá. Vou fechar aqui. E daí, pessoal, eu vou dar um Ctrl S para salvar. E dei esse Ctrl S para salvar. Agora, pessoal, vai ficar tranquilo aqui para você entender o que vem do código. Lá ele vem o send criar, né? Eu posso até mudar para atualizar. Vou mudar aqui para atualizar. E eu vou atualizar. Eu vou copiar esse cara aqui, vou colar aqui. Você já sabe que eu te expliquei esse formulário, tá? Ele vem, ele faz a validação, tá tudo bonitinho. E aqui abaixo a gente vai recepcionar os dados. Se você esqueceu como é essa aula aqui, eu te expliquei lá como criar. Então, eu não vou repetir aqui algumas coisas básicas, tá? Ctrl S. Vou voltar aqui no meu sistema. Na verdade, o Ctrl S é aqui que eu tenho que copiar. Vou voltar aqui no meu atualizar e vou lá no campo de ação, que é o campo de submit. É esse cara que é o campo que tem a ação. E aqui o name dele eu vou mudar para atualizar. Eu vou clicar em Ctrl S para salvar. Vou fechar esse cara aqui, porque eu já estou recebendo os dados. Vou fechar aqui algumas coisas, tem muita aba aberta. Vou fechar aqui o criação. Vou fechar aqui o index. Vou fechar a classe usuário, deixar aberta. E vou fechar aqui o criar. Agora eu só tenho aqui o meu ambiente que eu estou trabalhando. São esses 3 arquivinhos aqui que eu vou trabalhar. Ctrl S para salvar. Agora você vai notar algo. Eu vou no meu editar. E vou aqui simplesmente em var_dump, que é para debugar o meu código, var_dump, e vou pegar as informações aqui do meu criar usuário. Pode deixar a variável com criar, para ficar uma só armazenada na memória. Aqui eu vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui eu vou fazer o seguinte, Ctrl S novamente. Vou pegar esse meu criar aqui, ele está aqui, vou dar um Ctrl S novamente. Agora, vou voltar lá no meu sistema, atualizar aqui. No atualiza eu vou dar um Ctrl S. Sempre Ctrl S para salvar. Às vezes eu não vou falar isso porque eu dou automaticamente Ctrl S. Mas, Ctrl S é simplesmente o salvar. Porque se acabar a sua energia aí, você perdeu todo o código. Então, presta atenção nisso. O notebook. O notebook deu um probleminha ali e a bateria acabou a energia aí. Né? Também tem isso. Vou atualizar aqui e agora eu vou clicar em salvar. Vamos ver a ação que vai ocorrer no meu formulário. Opa! Já estou recepcionando todos os dados. Só que a senha aqui, ele mandou nada, o campo vazio. Isso aí a gente vai trabalhar lá no campo senha, tá bom? Não se preocupe com isso. Mas eu já estou recepcionando os dados. Uma vez que eu estou recepcionando os dados, perfeito. Agora eu vou fazer algo diferente aqui para a gente não ficar tendo que fazer ali modificar a parte de atualização. Mas deixa eu só olhar como é que está a minha classe, se eu faço isso ou não agora com vocês. Aqui é só o campo data aqui. Ok. O campo data. Perfeito. Perfeito. Aqui não precisa ter trabalho, não. Não precisa colocar esse campo extra. Dá sim para atualizar. Então, pessoal, uma vez que vamos atualizar esses dados, eu vou fazer o seguinte. Agora eu recepciono todos eles. E eu sei que está vindo esses campos para mim. Uma vez que eu sei que ele está vindo, eu vou tirar esse comentário, vou tirar o meu debug ali. Estou recebendo os campos. E aqui, quando der tudo certo, eu sempre vou mandar para o index. Aqui que deu tudo certo. Eu não preciso mandar atualizar aqui não. Eu mando lá para o index, deu tudo certo e vejo o que atualizou. Mas aqui, em vez de inserir, ele vai ser o seguinte. Atualiza o usuário. Ok? Esse atualiza o usuário ficou vermelho? Ficou, porque eu não criei ela ainda. E aqui eu vou passar todas as informações do usuário. Mas não é só isso que eu tenho que passar. Lembra que eu estou passando um campo oculto aqui? E esse campo oculto, ele está vindo aqui no meu formulário. Não é? Você pode observar que esse campo oculto está vindo aqui, que é o meu ID. Ele vem aqui o ID, ok? E é esse ID usuário. E você pode observar lá no nosso debug que ele veio o ID também. Ele está oculto, mas ele veio o ID escondido aqui em algum lugar. Aqui, ID é igual ao ID 2.
isso vai dar erro lá no sistema se eu não controlar também esse cara aqui. Eu tenho que pular esse campo lá na classe, mas não se preocupe, eu vou te ensinar aqui também. Então, eu mando esse ID também aqui. Eu estou mandando todas as informações, mas eu preciso receber em particular o meu ID. Então, eu vou colocar aqui o meu ID, usuário, criar usuário, abre e fecho aqui o meu colchetes, vírgula, dou um espaço. Aqui eu recebo todas as informações de uma vez, no formato array, mas eu estou no formato array também filtrando aqui o meu ID. Pego o meu ID aqui também. Ctrl S para salvar. Vou pegar esse atualiza usuário, vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui no meu na minha classe de atualizar. Mas, Mike, onde é que estava essa classe? Eu não me lembro. Então, você vem aqui, abre aqui no meu campo do lado, vem aqui em gerentes e aqui está a minha classe usuário, tá? Só para te recordar. E daí eu volto aqui na minha classe usuários, e faço o seguinte, na minha classe usuários, eu tenho aqui acima o meu inserir. Abaixo dele, aqui acima do get resultado, eu vou dar um espaço e eu vou subir aqui. E eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar uma classe pública, aqui, ó, public function atualiza usuário. Abre e fecho aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, abre e fecho chaves. Pronto. Aqui eu vou receber um int, aqui, int, uma variável id, vírgula, array. E esse array eu vou receber o meu data. Vou atribuir o meu campo data, ok? Então aqui eu recebo um número, que é o número de identificação do meu usuário. E aqui o array eu recebo todos os campos que tem no formulário, ok? Todos os campinhos. Aí ele vem sendo atribuída a data. E o meu data eu vou atribuir o thisData a data aqui, ok? Shift Alt setinha para baixo, deixa eu ver se eu criei aqui em cima. Não. Então aqui o thisID vai receber o ID também. Então eu vou colocar o ID aqui. Para ficar uma ordem certinha, vou colocar o ID em cima e aqui o data embaixo. Mas, Mark, está vermelho. Não existe esse ID. Existe? Não. Eu vou criar aqui com vocês agora. Então, aqui, Shift Alt setinha para baixo, para duplicar. Eu vou chamar esse data de ID aqui. Logo aqui abaixo. Dá um Ctrl S para salvar. Agora eu tenho um Private ID. Poderia colocar aqui na frente, aqui, ó, ID, aqui, ó, int. Poderia. Ele ia aceitar também, tá, pessoal? Não se preocupe com isso aí. Vamos trabalhar mais adiante. E aqui em cima, vamos trabalhar com namespaces também, quando a gente estiver trabalhando aí com Composer e com o nosso vendor Outloader, né? Mudar o Outloader nosso. Vamos mudar o Outloader no futuro para fazer essas atualizações automaticamente. Mas o que é isso, Mike? Você fala nisso toda hora e não explica. Eu vou te explicar. O que é o Composer? O Composer ele foi feito para baixar automaticamente as dependências de uma atualização de um sistema. Exemplo. Vamos lá pensar que você tem o sistema do GerenciaNet. O sistema do GerenciaNet, ele tem lá atualizações constantes. E a versão dessa atualização está no GitHub. Também eu vou te dar uma aula de GitHub aí no meu canal. E de Composer também, não se preocupe. E daí o GitHub, o usuário vai lá, atualiza o código e comita esse código para o GitHub. E está lá a atualização. Mas se eu não baixar essa atualização e colocá-la manualmente no meu sistema, ele não vai ter essa atualização. Vai funcionar tranquilo, normal, mas não com essa atualização. O Composer foi criado para isso. Para quando o usuário atualizar lá, ele já manda para mim essa atualização, né, através, ele manda isso para mim, e daí ele atualiza de acordo automaticamente, sem eu precisar ter que fazer o download lá. Ele fica baixando essas dependências. PHP Mailer, baixa a dependência. Recortar a imagem, baixa a dependência. Então, para isso que funciona. Então, ele otimiza para você, realmente. Otimiza muito. E eu vou te ensinar a trabalhar com isso. É muito fácil, tá? Não é difícil. Mas primeiro você precisa aprender aqui o beabá do PHP. Ctrl S para salvar. Aqui, pessoal, eu recepciono o ID e eu recepciono o meu data. E aqui eu vou fazer o seguinte, a partir desse momento que eu recepcionei, eu tenho que fazer um filtro aqui também. Se o meu data, eu preciso prevenir uma coisa aqui, pessoal. Vamos colocar aqui o if. Eu tenho que dizer o seguinte, se o thisData, abrir o colchete aqui, senha,
Se ele existir, ou melhor, se ele for diferente, ou seja, se não tiver acionado, não tiver informações, né? Eu vou fazer o seguinte, um set e vou pular esse campo. É assim que eu pulo o campo, tá, pessoal? E vou pular esse campo aqui, tá? Com um set, ok? Ctrl S para salvar. Se ele for diferente, ou seja, não tiver nada nele, né? Então eu ainda poderia colocar negação de empty, né? Se não tiver nada nele mesmo, ele não entra, ele não aciona esse campo e não coloca nada nele lá, tá bom? E daí, vou dar um enter aqui. E aqui eu vou fazer mais um if. Vou subir o código. Vou pegar aqui o thisData. Se o thisData, aqui o ponto de exclamação, for diferente, ou seja, não existir ali campos preenchidos, eu ainda posso filtrar um a um aqui o campo, por exemplo. Se o campo não tiver nada e tudo mais, ele vai dar erro, né? Ele simplesmente faz o seguinte, o retorno é false. Então, this resultado é igual a false, ok? False. Eu ainda poderia fazer isso campo a campo, tá, pessoal? Se não existir, se for negação de empty aqui, por exemplo, se não for acionado o campo, ele simplesmente bloqueia. Poderia fazer isso também lá no filtro, tá? Mas eu vou colocar só aqui para ficar mais fácil para você. E daí, ponto e vírgula aqui no final. Prontinho. E aqui abaixo, eu tenho que acionar o banco. Então, aqui, lembra que aqui na meu criar, eu busco aqui o banco? Então, vou pegar aqui o banco e entrar aqui. Então, eu entro no banco. Olha que simples, pessoal. Pouquíssimas linhas de código e a gente já consegue entrar no banco de dados. E agora, eu tenho que atualizar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos atualizar o usuário. A variável é bem clara aqui. Não é variável aqui, pessoal. É basicamente um método privado que vamos acionar. Então, ele pode começar com maiúsculo, porque ele já é um método privado, é um método da classe. E daí, pessoal, eu vou acionar esse cara aqui e vou entrar nele. Tá? Ele entra no banco, faz toda a filtragem e daí ele entra aqui. Eu vou entrar aqui em editar, copiar esse cara aqui. E lá abaixo do criar, aqui eu tenho abre e fecha chaves aqui. Inclusive, eu vou tirar esse espaço aqui abaixo dele. Eu vou entrar com vamos atualizar. Abre e fecha aqui, abre e fecha as chaves aqui dele. E ele é um private function. Private function, vamos atualizar. E aqui eu vou dizer o seguinte. Atualiza usuário é igual a new. Vou subir aqui, fica mais fácil para você visualizar. Atualiza. Ok? Abre e fecha chaves aqui, ponto e vírgula. Aqui, pessoal, se a gente utilizasse o outro método, aqui a gente teria que colocar aqui todo o caminho, tá? Mas não se preocupe, vamos chegar nisso adiante com o namespace, tá? Então, vamos lá. Atualiza o usuário. Aqui é o usuário, viu que eu sempre esqueço uma letrinha ou outra, pessoal? Se acontecer isso, não se preocupe. Às vezes eu esqueço mesmo. Vou copiar esse cara aqui, vou colar aqui embaixo. E eu vou me setar aqui o atualizando, abre e fecha aqui, ponto e vírgula, e daí o atualizar, se eu não me engano aqui, atualizar. E aqui eu vou buscar o self, dois pontos, BD. Vou buscar aqui a minha concha que está lá em cima com o banco de dados. E aqui eu vou buscar o data, que é todas as informações e os campos. Mas não é só isso não, tá, pessoal? Isso aqui já faliu empresa. E eu vou parar um pouquinho para te explicar. Presta atenção aqui, olha para mim. O delete e o update já faliu empresa. Já teve empresa que teve ali, por exemplo, com 6.000 linhas, 7.000 linhas de banco de dados, clientes cadastrados. E se você lançar esse update aqui sem essa filtragem do ID, você vai atualizar com a mesma informação que tem no usuário, todas as 7.000 linhas, por exemplo, do banco de dados. Imagine o prejuízo se você não tem backup. Faliu a empresa. Então, muita atenção ao delete e update. Sempre tem que ter o filtro do ID. Cuidado com isso. Aqui eu vou colocar uma vírgula e aqui eu vou colocar o seguinte, ó.
here, ou seja, foque aqui no ID, que é igual a ID. E daí eu poderia colocar qualquer nome nesse link, tá? Eu vou pegar aqui a coluna lá do meu banco de dados dos usuários, chamado ID, que está focando nessa coluna. E estou dizendo que ele é igual, estou atribuindo essa coluna a um link. Esse aqui é o método mais seguro de se acessar ele. E aqui, ó, vírgula. E aqui eu abro a minha pasta string. Pode ver que ele deu erro até abrir a pasta string, né? Porque é obrigatório no sistema chip você fazer isso aí, que é o meu framework que te ensina a programar programando. Então, eu vou abrir o ID, é igual, abre e fecha parênteses aqui. E aqui dentro, eu tenho que pegar o ID que eu atribuí no sistema, o meu ID que vem de lá no banco de dados. Então, esse this_id que vem lá, esse this_id aqui. Então, se eu fiz isso, eu vou colocar aqui ID, Ctrl S para salvar. E aqui eu pego o meu ID, ok? Se eu peguei o meu ID, eu tenho que verificar if, se, né, existir aqui um resultado get resultado no meu, se ele tiver realmente alterado isso, então retorno aqui, return true. Ok? Mas lá o retorno do meu sistema é sempre com this resultado é igual a true. Então, this resultado é igual a true. Ctrl S para salvar. Então, o que você imagina que está acontecendo? Então, aqui ele está fazendo o seguinte, ele vai lá no editar, ele manda as informações, tá? Se ele retornou o resultado aqui, lá da minha classe, atualizar, e veio verdadeiro, ele entra nesse bloco aqui do sucesso. Se não veio verdadeiro, automaticamente ele vem para o bloco do erro, que é o erro, ok? E apresenta a mensagem de erro. Então, basicamente, fica validado. Então, dou um Ctrl S para salvar, e está aqui, ó, salvar. Nessas informações, ele salva ali e eu tenho aqui a minha classe que está salvando. Está tudo certo. Peço desculpa, pessoal, se você ouvir algum barulho de um cachorrinho, eles gostam de fazer participação do vídeo. Eu tenho 4, imagine, 4 pitbull, umas fera, coisa mais linda do mundo. Vamos salvar aqui. Então, pessoal, olha que legal. Eu tenho aqui essas informações salvas. E daí, pessoal, essas informações foram salvas, eu tenho que testar agora, né? Será se vai funcionar? Se vai dar algum erro? Então, se vai dar algum erro, vamos descobrir agora. Eu nem testei, vou testar com vocês aqui na hora. Vou listar aqui. E agora vou alterar aqui. Vou colocar aqui, ó, editar. O Maicon, que sou eu. E vou mudar aqui para Soares. Ou vou colocar aqui, por exemplo, JJ, ou Chip, Maicon Chip. Chip é ovelha, em inglês. Então vamos lá, vou colocar chip aqui, vou alterar aqui só esse dado aqui primeiro, depois eu testo os outros campos. Então a senha, você viu que eu não coloquei nada. Ah, mas tem um detalhe, pessoal, vou voltar aqui, vai dar erro. Por quê? Depois eu volto a editar novamente. Porque ele está esperando aqui no sistema receber esse ID também, ele vem esse ID escondido. Então eu tenho que fazer o seguinte, ele vem, se você observar, ele está dentro aqui do meu array. E eu simplesmente setei minha posição do array, que é o ID. Esse array está vindo todas as informações dos campos, que é esse name e senha. Vem aqui, por exemplo, o administrador, que é o nível. Vem o WhatsApp, vem o e-mail, vem o sobrenome, vem o nome. A partir daí, você entende que esse cara vai ser recepcionado. E como são vários campos, é um array. E daí ele vem todos esses caras aqui. Mas o ID também vem junto. E o ID ele vai tentar entender o que é isso no banco de dados para salvar. E ele não sabendo o que é isso, porque já é autoincremente, ele não atualiza o ID, então vai dar erro. Então eu tenho que pegar esse ID e pular esse campo. Aonde que eu pulo, pessoal? Eu vou pular esse campo na minha classe. Como que eu faço para pular ela na classe? Na classe eu venho simplesmente aqui. Eu vou escrever set. Abre e fecho aqui. Pulo. E nesse set eu vou pegar aqui o desdata e vou pular o desdata ID. Aqui, olha que simples. Um simples comando evita um erro do sistema. Aqui eu pulei esse campo porque ele já é autoincremente, ok? Eu podia também pular aqui o campo data para ele não ficar atualizando toda vez. Simplesmente fazendo o seguinte. Aqui, ó, aqui no atualizar, ao invés de no editar aqui de pular esse campo atualizar aqui, eu simplesmente faço o seguinte, aqui se ele existir no sistema, eu não pulo ele aqui, ó, não vou pular o atualizar. Não vou pular ele aqui, Ctrl S para salvar.
Então, eu vou vir aqui no sistema, vou pegar o nome dele aqui, que é atualizar, né? Aqui, bonitinho. Vou na minha classe e vou fazer o seguinte, aqui, fazer aqui um if. Se existir isSet, ou seja, ele for acionado no thisData, vou colocar ele fora aqui, depois eu pego ele aqui. Eu vou pegar o thisData aqui sem, é só copiar e colar aqui dentro, vou dar um Ctrl X, colar aqui. Se o thisData, aqui no thisData chip atualizar, esse campo for acionado, ou seja, se for atualizar, ele dá um retorno aqui null, aqui nessa área. Caso contrário, else, ele me retorna a data, tá? Se for o criar. Então, basicamente, ele está verificando se receber ali o name atualizar, quer dizer que vem do formulário de atualização. Então, ele pula o campo ali, ele não coloca a data. Eu posso até dizer aqui que eu dou um set na data ali para pular ela, ou simplesmente dou o retorno null. Assim, eu simplesmente faço o filtro aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar, Ctrl S para salvar, Ctrl S para salvar. E eu tenho que fazer uma coisa aqui também. Eu vou pegar esse thisData, porque também ele vai ficar recepcionando ele no banco de dados. Aqui no 17 eu vou colocar vírgula e pular também esse cara aqui em cima. Eu pulo ele, mas se ele existir ali, ele também bloqueia. Então, vamos lá. Agora ele não atualiza a data aqui, deixa a data do cadastro mantida. Então tá aí uma lógica de programação super simples, fácil para você entender. Como eu falei, eu te ensino de um jeito mais fácil, mais simples. Eu vou te fazer um rodeio aqui. Você que está começando, vou baixar, entrar aqui no prompt, baixar a dependência, entrar no namespace. Ah, mas é muito difícil aprender, mas já aprendi. Não, você tem que aprender o basicão, depois quando entrar nesse ele não ficar difícil para você. Então, Ctrl S para salvar. Então vamos lá. Agora eu posso testar. Para testar, eu tenho que voltar aqui, atualizar esse cara aqui, atualizar esse cara aqui. Agora eu vou editar e vamos lá que eu vou mudar aqui para chip, que é o nome do framework, chip. E aqui eu vou clicar em salvar. Se deu tudo certo, ele vai salvar. Se não, não vai salvar. E também tem o campo senha, pessoal. Eu não verifiquei se eu pulei ele lá. Vou verificar agora, um minutinho. Vamos lá. Campo senha, pessoal, eu não posso esquecer desse detalhe também, né? Um dos mais importantes. Aqui eu tenho o campo senha aqui, tá? Então, o campo senha eu tenho que fazer o seguinte, if, se o campo senha for acionado, isSet, no campo senha, aqui ó, thisData senha, ele entra no senha, aqui. Caso contrário, else, ele dá um set aqui. Se ele for acionado, ele entra no senha. Se não, um set aqui. Ele pula o campo senha. Ok? E outro detalhe, eu fiz isso aqui só para ilustrar, porque isso aqui eu nem precisava fazer isso aqui, porque automaticamente, se ele só vai acionar esse campo se ele for acionado. Senão ele pula. Então vou dar um Ctrl S aqui para salvar e vamos lá testar. Vamos acessar aqui o nosso sistema, acessar ele aqui. Agora, para isso funcionar, a classe já está atualizada. Eu vou clicar aqui em salvar. E olha, foi salvo com sucesso. Mas olha, tem alguma coisa estranha aqui. Ele sumiu o meu usuário. Vamos lá atualizar aqui. Ó. Me sumiu aqui, cara. Alguma coisa está faltando aí no meu sistema. Então vamos lá. Vamos olhar o que aconteceu. Vamos no banco de dados. Vamos no banco de dados, aqui é o meu, aqui ele mudou, alterou o nome, mas ele não está mostrando lá. E eu sei por que ele não está mostrando. Aqui, ele adicionou no campo, ele adicionou no campo value e select lá, né, pessoal? Isso aqui depois eu vou mudar lá com vocês. Deixa eu entrar aqui, não tem problema não. Eu vou mudar ali e vou arrumar aqui com vocês. É uma coisa, porque ele não tem com quem se comparar, né, pessoal? Aqui, se o MSFlix, se o nível for igual a MSFlix, ele devia selecioná-lo aqui no campo, né? E aqui eu coloquei como value. Não é value, pessoal. O valor dele é o ID, é esse nome mesmo, tá? O valor dele é o nome dele. Essa variável ela tem que ficar aqui fora, tá, pessoal? Foi um erro meu aí, não tem problema. E aqui o valor é sempre esse, tá? Vou dar um Ctrl S para salvar. Ele tem que selecionar se ela estiver acionada.
o value aqui, fora do value, entre esse cara aqui para fazer a nossa comparação, nossa condição tenária. Vou copiar aqui, ótimo acontecer esse erro, tem que acontecer erro mesmo, que é para você treinar. Vou colocar aqui o select, e agora ele vai aparecer lá para nós, que é a nossa condição do nosso banco, que eu vou mostrar para você mais uma vez, que eu gosto de mostrar, que é para mostrar que você está realmente aprendendo aqui a fazer um sistema na mão. Olha aqui, eu vou tirar esse filtro aqui, eu venho aqui no index, aqui dele, aqui está o nosso sistema, e aqui você pode observar que o nosso filtro aqui do nosso sistema, ele faz dos usuários, mas quem só pode ter acesso aqui é quem tem o nível de usuário de MSFlix, senão ele nem sequer mostra lá para nós. Então por isso que ele não mostrou lá, tá? Para você entender a lógica do sistema. Eu vou atualizar aqui mais uma vez e agora aparece aqui. Deu sucesso porque o sucesso está gravado aqui, né, no nosso sistema. Vou tirar esse sucesso e tirar a gravação. Pode colocar como tarefa de casa para ser uma sessão para ela sumir e destruir em tantos segundos. Você pode fazer isso, eu te ensino em outras aulas. E ele mudou aqui para chip mic, mas vamos testar mais uma vez. Ó. Vou clicar aqui e aqui eu vou colocar 777. No e-mail eu vou colocar aqui ó, 7 também, eu vou ter que mudar, senão vai bugar minha sessão aqui toda. E aqui a senha eu não vou mexer não, aqui eu vou mudar aqui, só aqui, ó, alterar e pronto. A senha eu vou mexer daqui a pouquinho. Ó, alterado com sucesso. Já estamos conseguindo alterar, pessoal. Olha que legal. Vou tirar esse cara aqui. Vou colocar Silveira, que agora Silveira, Michael Silveira, decora o meu nome aí, né, pessoal? Vou clicar aqui em salvar, tirei ali, agora tá tudo bonitinho e eu tô conseguindo alterar. Vou lá alterar outro cara, outro usuário, eu vou colocar Oliver 7 e aqui eu vou salvar Oliver 7. Vou editar, vou clicar aqui, tirar ali o Oliver, tirar até esse espaço aqui e salvar, tirei ali. O Nat, vou colocar Natalie, aqui em vez de Silveira, 777. E vou salvar Natalie 777. Então, é o número do criador, tá, pessoal? 777. Por isso que eu gosto muito de 777. Mas, ó, não pense que eu fico colocando isso em senha, tá? Então, eu vou clicar aqui em salvar senha, pessoal. Troca a cada 3 meses e eu já te ensinei como é que faz senha. Tem que ser muito difícil mesmo. Eu vou te ensinar a forçar mais ela ainda quando a gente subir isso aqui pro servidor, tá? Então, a Silveira. Vamos lá, Silveira. Aqui, salvar. Prontinho. Silveira. Agora que eu tenho aqui o Silveira, tudo bonitinho, eu vou fazer o seguinte. Agora eu consegui alterar. Agora eu tenho que conseguir apagar esse cara. A gente já está conseguindo salvar. A gente pode até testar a senha, né, pessoal? Vamos olhar a senha aqui. Eu vou pegar essa senha minha aqui. Vou mudar essa senha aqui do Oliver. Vou pegar a do Oliver aqui, vou copiar essa senha do Oliver aqui e colar num bloco de notas aqui para nós. Cadê o meu bloco aqui? Vou abrir um bloco aqui. Colar num bloco de notas aqui, ó. Tá vendo essa senha aqui, ó? Decora ela aí. Vamos ver se ela altera esse código aqui. Se alterar esse código aqui, ó, final, meio, vai alterar alguma coisa dele aqui, vai alterar. Quer dizer que a gente mudou a senha. Você está vendo que ela não está mudando, né? Primeiro eu vou testar aqui, ó. Vou atualizar o Oliver aqui, ó. Atualizar. E vamos lá na senha ver se está mudando alguma coisa. Ó. Vou copiar aqui. Primeiro eu vou atualizar o banco de dados aqui. Atualizei o banco de dados, vou copiar aqui, vou lá no Oliver, ó. Aqui o Oliver, vou pegar o cara aqui, colocar aqui embaixo. Ó, não alterou nada. Pode ver que é a mesma coisa. Então está funcionando aqui o nosso campo de pular aqui a nossa classe quando ele pula o usuário aqui, ó. I7, ele pula o campo senha. Pessoal, olha, isso aqui vai ajudar até programador aí que está começando. Olha que interessante. Você vai lá, fica salvando a senha o tempo todo, ele já pula aqui. Ajuda muita gente, pessoal. Tanto o iniciante como quem já programa. Alguns que já programam vai reclamar. Falar, tu não está usando o Compose aí, tu não está usando aí os namespace, não está usando aqui a tipagem, por exemplo, aqui ó, tipo boolean, tipo int, tipo void, que não é nada. É void, não é void não. A void. Não, pessoal, eu não estou usando isso aqui mesmo não. Eu quero ensinar você a programar de uma maneira mais simples, amigável. O PHP é isso, não precisa fazer essa volta toda. Ele funciona do mesmo jeito se eu programar assim. Mas eles vão falar, mas não é o jeito certo. Não, é o jeito funcional. Do outro jeito, sim, funciona. Não é o jeito de padrão das empresas. Como eu falei, segue o que todo mundo está fazendo. Não, eu não gosto de seguir padrão.
Mas eu vou te ensinar a seguir os padrões de outras empresas aí, até para você conseguir vagas aí, programando desse jeito também, tá? Então vou dar um Ctrl S para salvar. Eu não sigo tanto padrão que eu criei a primeira empresa de locação de site na época que não tinha aqui no Brasil, tá? Então você tem que aprender a ser inovador. Inovador. Não fazer mais do mesmo e ser o cara que vai criar aquilo que não existe no mercado. Então eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Tá? Então salvei. Você pode observar que está tudo bonitinho, não precisa nem salvar, né? E o data? Será que está dando certo esse data aqui? Deve estar dando, porque ele não está. Ele está o primeiro lá, que foi o primeiro que eu cadastrei. Vamos olhar a data? A data é esse cara aqui. Vamos lá olhar a data ali. Eu até subi o negocinho aqui. Vamos olhar a data aqui. A data. Tá aqui a data. Bonitinha. Tá aqui ela bonita aparecendo. É isso que eu preciso. E essa data, pessoal, ele não alterou ali a minha data, tá certinho. Ó, tô olhando ali e não alterou a data não. Tá bonitinho, é isso mesmo que eu quero. A data ainda se mantém, tá? A data do mês e tudo mais. Se mantém. Então, é isso que eu preciso. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar aqui o sistema. Agora que ele está funcionando aí bonitinho. Vou fazer o seguinte. Eu vou entrar nesse usuário. Cadê o usuário aqui? Eu posso até modificar um pouquinho essa classe, pessoal. Em vez de pular esse cara aqui, eu atribuo um valor para ele aqui. Eu coloco ele aqui e coloco aqui null. Vamos testar aqui. Eu vou colocar aqui o valor dele, ele recebe aqui null. Tá? Vamos ver o que acontece aqui. Só para a gente testar aqui, ó. Tirei ele daqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. Se esse valor aqui for acionado, ele recebe essa data aqui. Essa data, né? Essa data de acordo com o ID do usuário, né? Ele entra aqui e recebe essa data aqui, se o atualiza. E o ID do usuário for igual, né? Isso aí também teria que acontecer. Mas vamos deixar assim só para a gente testar, porque senão aqui o que está acontecendo? Cara, vamos deixar como está aqui. Depois, não se preocupa não. Depois eu vou fazer um negócio assim. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Depois eu vou fazer uma aula à parte só sobre isso aí, tá? Deixa ele aí. Deixa ele aí pra gente brincar com ele aí. Ele tá atualizando um negócio aí, mas eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo depois. Dá um Ctrl S para salvar. Pessoal, fiz o seguinte. Eu entrei no banco de dados aqui, eu vou até mostrar para vocês. Eu mudei aqui as datas, tá? Eu coloquei aqui dia 15, essa dia 16, essa dia 14, tá? A data aqui. Ó, vou atualizar aqui. Vocês estão vendo, dia 15, 16 e 14. E agora eu não posso atualizar. Esse aqui do jeito que estava, tá dando erro. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu coloquei um set, tá? Eu vou até colocar do zero aqui, que estava null. E aqui, pessoal, eu vou pegar o campo data aqui, que está aqui. Eu vou pular esse campo, um set. E aqui eu vou colocar para pular esse campo data. Mas lembra que eu te falei que o PHP escreve de cima para baixo? Se eu já estou pulando ele aqui em cima, ele aqui embaixo não vai valer nada. Então, eu vou copiar esse código aqui, Ctrl X, recortar ele e colocar acima do 17 ali. Tá? Colocar ele acima ali do código. Então, aqui ele vai rodar se existir lá a data, e se for esse aqui atualiza. Então, ele não vai atualizar a data. Mas, caso contrário, ele atualiza a data. E daí, aqui abaixo, já pula ele, evitando qualquer erro aqui no banco de dados. Perfeito? Então, fica essa lógica aí. Eu não consegui ficar tranquilo em deixar do jeito que estava, tá? Então, Ctrl S para salvar. Aí, agora eu vou lá, vou clicar aqui em editar. Nota-se que aqui, ó, tá dia 15 aqui, tá, pessoal? Vou dar um zoom aqui para você visualizar aqui, ó, dia 15, 16 e 14. Então, se eu atualizar aqui no sistema também, voltar lá no meu sistema aqui, voltar aqui em listar, aqui ó, listar usuários. Aqui você vai observar que eu tenho aqui o primeiro, aqui ó, dia 15, 16 aqui ó, Michael, tal. Eu vou clicar aqui, ele está rodando pelo ID, ele está rodando order by pelo ID aqui ó. Aqui eu vou clicar, o ID o último, né, é o menor, né, do menor. Então, eu vou fazer o seguinte, se eu clicar aqui em salvar, pronto, fiz nada, tal, salvei e tinha que ter rodado uma data nova, se tivesse no modelo anterior. Agora não. Agora se eu atualizar aqui, ó, ele não mudou nada. Então ele não interfere na data. Ele só vai interferir na data se eu criar um novo usuário. Aí ele coloca uma data nova aqui, tá bom? Então tá resolvido esse probleminha aí que, na verdade, um
um detalhezinho, para você até entender como que o PHP funciona. Ele lê de cima para baixo. Se ali em cima eu já bloqueei ele, aqui embaixo ele não vai fazer mais nada. Então, e se eu tiver essa variável aqui, nome, e nome aqui embaixo e colocar outro nome, ele escreve ela novamente, subscreve. Ele substitui, na realidade. Ctrl S para salvar. Prontinho. Agora eu tenho essa classe pronta, tá salvando, tá bonitinho, é isso que eu precisava. A aula está ficando muito longa, pessoal, mas eu estou querendo finalizar essa parte de usuário. Então, para finalizar ela, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que mandar para uma classe chamada excluir aqui no meu atualizar no formulário. Então, vamos criar esse excluir. Aqui no meu formulário, eu tenho aqui essa opção aqui, ó, form, já está bonitinho aí para vocês. Aqui no meu index, aqui, ó, tem o meu form, que já está aí bonitinho para vocês, tá? Ele está aqui o ID delete. O ID delete, ele manda as informações aqui do delete. E aqui o form action, ele manda para algum lugar. Mas aqui eu quero mandar, vou pegar aqui o meu filtros, que está aqui em cima, para você já fazer a mesma coisa, para já evitar o trabalho. Eu tenho filtros usuários aqui, criar, não tem? E eu tenho um index. Aqui eu tenho filtros aqui no action, aqui no atualizar, se eu não me engano, que ele manda no criar. Mas ó, vamos pegar ó, só esses dois carinhas aqui e usuários, e daí para frente a gente adiciona o filtro. Então eu peguei esses dois carinhas ali, já estava aqui, né? Mas tudo bem. Ele já estava aqui, pessoal, então não tem problema. Aqui eu tenho o editar, mas eu quero mandar diretamente para a classe trabalhar nela. Então eu vou abrir aqui filtros. Onde que está filtros, Michael? Eu tenho aqui os nossos... Aqui, ó, Shipcore, eu vou fechar esse cara aqui. E eu tenho aqui usuários, eu tenho filtros. Aqui no filtros eu tenho criacão e editar. Aqui eu tenho que mandar aqui usuários. Eu vou colocar aqui, ó, filtros. Filtros, senão ele não vai. Filtros. Vou fechar aqui, senão você não consegue nem ver o que eu estou fazendo aqui, ó. Usuários, filtros. Aqui ele entra na pasta usuários, vai na pastinha filtros. Depois ele vem na pastinha excluir. Ou excluir mesmo, excluir. .php. Poderia ser remover, deletar, você escolhe o que você quiser. Ele vem para excluir. E aqui o meu excluir, é nosso filtro. Não precisa nem colocar o PHP, que ele já manda para lá. Ele manda lá para o nosso excluir. E nosso excluir, o método é post. Tá vendo aqui, ó, método post. Então não precisa passar nada, porque não é get, né? Se fosse get, eu passaria aqui na URL aqui, que nem eu fiz com editar. Então, se ele é post, então ele já está mandando um ID aqui no tipo oculto. Então, eu tenho que só pegar esse delete aqui. Ctrl S para salvar. Vou lá nos filtros, aqui, ó, filtros. Botão direito do mouse, aqui, ó, clico aqui, botão direito do mouse, new file. E é excluir.php, né? Excluir.php. Excluir. Isso. Ok. Aqui eu tenho o excluir, eu vou pegar o editar, que está aqui, eu vou copiar o editar, vou dar um Ctrl A, Ctrl C, que já está prontinho aqui, vou dar um Ctrl V. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ele manda lá no meu index, deixa eu fechar esse cara aqui para você visualizar melhor, ele manda aqui o meu ID delete. Eu vou pegar o ID delete, vou entrar no meu excluir, que está aqui do lado, que é o meu arquivo que está dentro, ó, ele está dentro de usuários, filtros, excluir. E aqui eu tenho que mandar para uma classe chamada excluir ou deletar usuários. Eu escrevo aqui na hora, lá a gente cria. E daí se der tudo certo ele move, senão ele manda tudo para index, tá? E aqui eu vou deixar o send dele, não vou utilizar send, tá? Aqui, ó, eu vou simplesmente pegar o que vem lá em cima, que eu só recebo um ID. Então aqui em cima ele vem um ID. Eu vou mudar isso aqui, ó, para ID, só para você entender o tanto que é simples. Aqui o ID é só um input, não é um array, porque eles não vêm. E aqui eu simplesmente mando aqui o ID. Minha câmera deu um delay aí, mas já voltou, tá, pessoal? Abre e fecho aqui. Ele vem aqui o meu ID, tá bom? E aqui em cima eu tirei o array, é claro. E aqui, pessoal, eu vou remover esse cara aqui. E aqui eu vou recepcionar o ID delete, que vem lá do meu formulário, que é do tipo post e tal. E aqui eu vou adicionar um filter, porque é um número, né? Filter, validate, int, ok? É um número. Então, se é um número, eu tenho que pegar esse endereço que eu quero deletar e apagar. Então,
o que que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil? Aqui eu pego esse ID e se esse campo for acionado, o ID lá, ele clicar, ele recebeu o ID, ele entra na classe deleta usuário e ele manda aqui o nosso ID, que é esse cara aqui, só o ID mesmo. Aqui eu não precisava nem colocar ID delete aqui, pessoal. Ele já está sendo informado aqui, então não precisava. Então simplesmente aqui em tudo eu só mando um único endereço, que é ID. Só isso, ID. Tirar aqui o caps ID. Opa, não vai sair não, é? ID. Aí vem o ID, ele manda o ID para essa classe aqui vai filtrar esse ID e daí deleta no sistema. Olha que simples para deletar o usuário, né? E aqui esse ID tem que existir, aqui ó, ESET, né? Eu vou deixar só o ID aqui para a gente testar. Ele mandou aqui o ID, esse ID está vindo a partir daqui, quando eu clico aqui em excluir lá no nosso site, eu vou te mostrar onde é. Se você acessar aqui, ó, nessa lixeirinha aqui e clicar em excluir, eu vou até criar um novo aqui, ó. Eu vou copiar esse aqui e vou colocar assim, ó, Lana. Aí eu vou colocar aqui Lana também, Lana, só para não precisar criar lá tudo de novo, tá, pessoal? Eu vou aqui, ó, duplicar no banco de dados, Lana, dupliquei. E aqui, se eu atualizar, vou tirar aqui esse sucesso aqui no index. Aí eu tenho Lana aqui, ó, Lana Silveira. E eu tenho aqui, ó, Lana, arroba, tá aqui a extensão do e-mail. Quando eu clicar aqui em excluir, ele tem que deletar o ID número 5 que acabou de entrar lá na minha classe. Você já sabe como debugar, eu vou passar direto, que eu não preciso debugar. Você vai chegar nesse nível, não se preocupe, vou dar um Ctrl S para salvar, e não é difícil, Ctrl C aqui para copiar. Vou entrar aqui na classe, que eu estou mandando para a classe, e aqui na classe eu vou abrir vou criar aqui um método público aqui, usuários, inserir, atualizar, e aqui eu vou criar mais um public. Function, uma função pública, deleta o usuário, ela manda o ID, esse ID eu vou atribuir ao this ID, que é a nossa classe privada, que é igual a ID. Pronto. E daí eu faço o seguinte, if, se aqui, né, se for vazio, né, se ele for igual a null, ou se ele for diferente aqui, ó, se ele for diferente, ou se ele for ID, esse this data ID, vou copiar aqui, for igual, aqui eu estou fazendo diferente, para você aprender de outras maneiras, tá? Igual a null, então o return é igual a false, ok? E aqui o resultado também, aqui o this, que é o cara que faz os filtros lá para nós. Opa, não saiu ali não, é? Vou colocar aqui o nosso resultado. Resultado é igual a false também. Ok, Ctrl S para salvar. E aqui abaixo, então caso tudo dê certo, eu vou entrar no realmente excluir o usuário. Então eu vou fazer o seguinte, this, vou criar ali embaixo esse método privado, vou deixar aqui para você aqui em cima, e aqui remover usuário, e daí eu coloco um ponto e vírgula aqui, Ctrl S para salvar. Não existe, Mike? Não. E não preciso colocar o banco de dados aqui, Mike? Não, porque ela não passa por banco de dados, ela só remove. Vou copiar aqui, e daí vou copiar aqui, Ctrl C. Vou lá embaixo, lá abaixo dela aqui, ó, private, atualizar, vamos atualizar, e aqui, ó, private, é os métodos privado, private, function, e daí remove o usuário, que está errado ali, eu vou escrever aqui, faltou um U aqui, vou copiar esse cara aqui, colocar lá em cima. Falei para você que eu saio engolindo às vezes as palavras, esqueço uma letrinha ou outra, isso acontece, tá, pessoal? Aqui eu vou dizer que ler, deleta, ler antes de deletar, ler antes de deletar é igual a new
Aqui eu vou subir para deixar mais fácil a tua leitura. New layer. Ok? E daí eu vou ler antes de deletar. Eu vou me setar aqui uma remove. Eu não precisava nem fazer essa leitura, pessoal. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um deletar usuário. O U não entra ali. Deletar usuário é igual a new. Vou apagar esses caras aqui. New excluir. Assim fica mais fácil. E o deletar usuário vai me setar o remover. O remover vai ler o self, dois pontos, BD, vírgula. Aí, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte aqui. Aqui ele tem que fazer uma leitura e pegar o ID do usuário. Fica até mais fácil. Então aqui ele vai remover, mas só o ID que está sendo passado como parâmetro lá no nosso método público. E eu atribuí esse ID ao thisID. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Abro aqui e vou dizer o seguinte. Que foque aqui, que é o here, na coluna do banco de dados ID. E eu vou atribuir essa coluna do banco de dados a um link e vou chamar ele de ID. E aqui eu vou adicionar um vírgula e adicionar a minha parse string ID é igual, abre e fecha chaves. E aqui dentro da minha parse string eu vou entrar com this. E o this eu vou dizer o seguinte, this ID, ok? Ponto e vírgula aqui, Ctrl S para salvar e pronto. Aqui eu vou abrir um if. E vou fazer o seguinte, se no deleta usuário existir um resultado, aqui em get, se for realmente deletado, get result ou resultado, então ele vai fazer o seguinte, ele vai retornar para mim this resultado, que é o cara que retorna para mim, resultado é igual a true, ok? Return true. Ok? Ctrl S para salvar. Prontinho, pessoal. Só com essa linha de comando aqui eu já removo o usuário do banco de dados. Vamos testar isso? Você viu que eu coloquei essa área aqui. O que eu fiz aqui? Eu vou te explicar aqui do começo, tá? Antes de deletar. Ó, o usuário aqui, vamos voltar aqui. Ele clica aqui. Aí ele manda via post o número de identificação desse usuário. Ok. Mandou o número de identificação, que é esse cara que está pegando o ID do usuário aqui, ele vai mandar para o nosso usuários filtros excluir. Lá no excluir, ele vai receber esse ID, que é de delete, que está vindo aqui no campo oculto, que é reading, e daí ele manda esse cara aqui para o nosso ID. E daí, quando ele for acionado, ele vem aqui para a nossa classe usuários, que a gente instancia ela aqui, e daí ele entra no método público deleta usuário. Se o resultado for verdadeiro, ele exclui e manda a mensagem de sucesso. Se não for verdadeiro, é claro que é falso. Então ele manda o erro, ok? E daí, bem simples, não tem complicação. E daí ele está mandando o meu ID. Eu entro na classe, a classe que ela vai receber é o deleta usuário. Ele manda o ID. Esse ID é int, que eu vou colocar aqui, dá um Ctrl S para salvar, que esqueci de colocar. Ele manda esse ID aqui para cá e eu atribuo esse ID a um método privado, que está aqui em cima, é o método privado ID. E daí eu digo, se ele for vazio, ele dá um retorno false, caso contrário, automaticamente, ele não precisa nem dar o else. Então ele já manda aqui para o meu método privado remover usuário. E daí o remover usuário, que é o private function remover usuário, instancia a classe de remoção de usuário, que é do chip PHP, que já tem pronto o delete. Eu não preciso entrar e criar aqui SQL, MySQL, não precisa nada disso não. Eu vou te ensinar isso depois, a parte mais avançada. Primeiro vamos aprender o PHP programar e daí tudo certo. E daí ele instancia remover,
pega lá o meu banco de dados usuários, que aqui self-bd nada mais é do que a minha constante que está aqui em cima, que é a constante que pega lá a minha tabelinha de usuários. E daí essa constante é acionada via aqui o método estático da minha classe, que é self:2.2.bd, que é o método estático da constante. Ele acessou aqui o BD. Eu mando ele focar no ID do usuário, porque isso falha em empresas. Se eu simplesmente excluir e simplesmente não passar nenhum parâmetro para excluir, ele deleta todo o banco de dados. E agora? Falência da empresa, se você não tem backup. 7.000 usuários apagados com uma só linha de código. Então, muito cuidado com isso. Falha empresa. Então, eu tenho aqui o here, ele vai estar focando no ID. Eu estou atribuindo esse ID a um link. E esse link eu chamei ele de ID. Poderia ser qualquer nome, link do usuário. Aí aqui eu entro com a vírgula, entro no meu parse string. E aqui eu pego o meu método privado, aqui que é o ID, que ele recepciona esse ID. E ele está protegido por esse método privado. E aqui dentro eu aciono ele. Se existir o resultado, se ele foi apagado, então o retorno é verdadeiro. Ou ele dá o retorno verdadeiro e retorna aqui no meu getResultado, que é o getResult, que é esse cara aqui, ó, getResult. Aqui no meu atualizar, você pode ver aqui no meu deletar, o que é o getResult, ele retorna o verdadeiro. Se não existiu o verdadeiro, o próximo você sabe que é falso. Então ele já entra aqui no erro, tá bom? Simples assim, pessoal. Agora que você entendeu isso, vamos lá excluir, ver se ele vai excluir de verdade. Vamos testar, né? Se der algum erro, vamos resolver esse erro aí. Então, vamos clicar aqui em excluir a Lana. E foi excluído com sucesso, pessoal! Vamos olhar no banco de dados? Atualizar aqui e foi excluído. O ID 5 não existe mais no banco de dados. E tá aí. Nessa aula você não só aprendeu a editar as informações, como você também aprendeu a excluir as informações. E com isso a gente tem aqui completo o módulo, né, que é a parte de criação de usuário. Presta atenção aqui, se você está assistindo as aulas do canal. Eu vou separar em uma playlist particular, particular não, vai estar disponível no canal, a parte de back-end, que é desenvolvendo aqui a parte de usuário, essas coisas, para não precisar desenvolver mais. Então vai ser um pré-requisito do usuário ter feito essa parte de back-end aqui, para aprender a usar, tá bom? Então, prontinho, você já está ciente disso. Vai ser um pré-requisito aí de algumas aulas que eu vou fazer aí. Então, tome nota. Agora você aprendeu a editar. Vou editar aqui mais uma vez. Vou colocar aqui, ó, set, salvar. Clicar aqui mais uma vez, editar. E você aprendeu a excluir. Se eu clicar aqui, ele exclui. Não vou excluir mais nenhum, porque eu vou precisar desses usuários ali na frente. E você aprendeu a listar. Você aprendeu a criar. E olha que legal. Tudo isso do zero. Agora você já, só com esse conhecimento aqui, você pode criar vários campinhos, listar o relatório deles, por exemplo. Só com esse conhecimento aqui você já consegue fazer muita coisa. Você não vai ensinar a buscar, Mike? Não, aqui, ó. Ele já está buscando, ó. Vamos buscar aqui, ó, NAT. Buscou a NAT. O chip já está prontinho para você. Ele vai te evitar um monte de trabalho, uma volta e um rodeio inteiro para chegar aqui. Uma enrolação inteira você já tem aqui direto para você, tá bom? Então, bem fácil, bem simples e daí sem rodeios. A próxima aula, vou dar um spoiler aqui para vocês. Agora vamos entrar na parte, agora que o usuário está logado, ele tem que conseguir salvar as configurações aqui. E configurações essas, que a próxima aula tem download, tá? Que são essas configurações, como por exemplo, nome da empresa, o e-mail aqui, a descrição da empresa, o que vai ser informado da empresa aqui, que é uma prévia descrição, os telefones da empresa, o e-mail da empresa e tudo mais, o endereço da empresa. Então, todos esses dados a gente precisa deixar setado em configuração. Então, na próxima aula vamos criar banco de dados, vamos criar outras coisas aí. Vamos ampliar um pouquinho essas aulas, para já concluir elas super rápido aí, ok? Então é isso, pessoal. Essa aula fica por aqui. Espero que tenha gostado muito dessa aula, assim como eu gostei muito de compartilhar o meu conhecimento com vocês. É muito importante para que esse canal continue com vídeos assim completos e vai também, você vai aprender a subir isso também no teu servidor, programar não só a parte de front-end como a back-end completa e enviar para o servidor, tá? Você também vai aprender sobre servidores web, tá? Inclusive vou te apresentar o servidor que roda esse aqui, que é baratinho para você usar.
Cara, é muito fácil. É só você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, pessoal. E daí você ainda pode aprender muito mais de PHP acessando aqui o curso de cobrança recorrente. Vai ter outros cursos aí. E daí você contrata uma vaga lá no sistema. Muito fácil. E daí você pode ter o pacote de 36 meses com pacote completo, onde você vai ter ali aulas adicionais e módulos adicionais. Ou o pacote básico, que é 12 meses, onde você tem um curso completo, mas não tem os módulos adicionais. Então é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo com mais 7 pessoas. Comenta. É muito importante que você dê o seu like, deixe o seu comentário abaixo do vídeo, para me saber se esse vídeo tem relevância para você. Seja grato e justo com aquele que está dispensando essa 1 hora ou mais, não sei o tempo que foi esse vídeo aqui, para você, só para te ajudar, para você que está desempregado, para você que quer aprender uma profissão digital, para você que tem uma agência e quer aprender a programar, para começar a pegar projetos de programação na sua agência, isso aqui vai te ajudar também, tá bom? Então tá te ajudando, seja grato com o teu professor. Olha, na próxima aula vamos ter download, então se tem download, pode colocar o teu mesmo e-mail de cadastro na plataforma EAD, não precisa colocar e-mails diferentes, porque ele vai entender que você já existe cadastro e vai liberar o download na mesma para você, tá bom? Não se preocupe. Espero que tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima aula.